Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aventura em Damashi, capítulo 211. Caminhando atrás de Riveria, Yanga segue silenciosamente até a sala de jantar real. Uma sala muito menor do que o salão de jantar principal do palácio, destinada a ser usada pela família real e quaisquer convidados especiais que eles possam receber. Entrando na sala, Yang imediatamente sente todos os guardas parados nas paredes distantes fixando seus olhares nele. Avistando o rei na cabeceira da mesa, ele segue Riveria até seus assentos. Apenas 3 assentos foram preparados. O rei sentou-se na cabeceira, com Riveria à sua esquerda e outro conjunto de talheres colocado ao lado. Majestade, Yang acena educadamente, o rei apenas estreita os olhos e se vira para Riveria. Filha. Pai, responde a princesa, sentando-se imediatamente e tentando manter a compostura. Seguindo sua liderança, Yang senta-se ao lado dela, decidindo ao menos estender um ramo de oliveira. Seu palácio é muito adorável, majestade, ele diz. Por que você realmente está aqui, mercenário? Pergunta o rei. Para ajudar na guerra, diz Yang, completamente alheio à irritação cada vez maior de Riveria enquanto os dois homens falam. Você se importa tanto assim em preservar nossa cultura? Eu me importo em enfrentar Hakia? Então, algum tipo de vingança? Não, estou ajudando um amigo, diz Yang. E ganhando nosso ouro, eu presumo, entrando em uma guerra na qual ele não tem motivos para lutar e ganhando uma fortuna. Outro humano belicoso. O rei estreita os olhos para Yang. Seu preço era um valiz, Riveria lembra seu pai. Pai, eu deixei bem claro que Yang e sua equipe são confiáveis e serão excelentes aliados, essencialmente vencendo a guerra para nós se os deixarmos, ela diz com uma carranca. Os humanos sempre vão nos apunhalar pelas costas, desta vez não é diferente, ele argumenta. Fácil de dizer quando você nunca sai das florestas, Riveria retruca, mas eu tenho lutado ao lado das outras raças na masmorra por décadas. Nós enfrentamos o inferno juntos e eles me salvaram uma e outra vez, incluindo Yang. Eu não vou ficar aqui e deixar você chamá-los de traidores tão facilmente. O rei se recosta na cadeira e olha para a filha. Você é uma elfa da mais alta raça. Não deveria precisar de ajuda. Você é nossa princesa, minha filha, você é perfeita. Não, eu não sou. Riveria remove a luva da mão esquerda antes de levantar a mão para ele ver as cicatrizes deixadas por Rajan. E eu nunca fui. Ninguém é perfeito, pai. Ao ver sua pele marcada, o rei recua em desgosto por um momento, antes de endireitar suas feições, suas emoções fervendo por um momento. Mas aquele momento foi tudo o que precisou. Para o coração de Riveria se partir, e para Yang atingir seu limite. Uma breve explosão de calor percorre o ambiente, como se por um instante o sol do meio-dia brilhasse no chão da floresta pela primeira vez. Tirando Riveria de seus pensamentos antes que suas lágrimas pudessem se formar, ela se vira e vê Yang de pé, olhando fixamente para o prato vazio à sua frente, e o calor diminui. A comida estava adorável, majestade, ele diz em um tom frio. A jornada até a floresta foi bem exaustiva, então, se me der licença, eu deveria descansar um pouco agora sem esperar por uma resposta. Ele sai da sala, todos os guardas o encarando, mas eles não ousam se mover para detê-lo. Eu também deveria me retirar para meus aposentos. Riveria se interrompe, boquiaberta por um momento antes de tomar sua decisão. Podemos discutir as coisas mais profundamente em outra ocasião, majestade. Deixando o rei processar o que tinha acabado de acontecer, os garçons trazem suas refeições, apenas para serem recebidos pelo rei sentado sozinho à mesa. Mais tarde naquela noite. Eles são todos babacas, a moça Ranger parece legal, mas eu não sei. Yang diz. Deitado na cama e falando em sua mão de metal. Tudo isso para Vel se sentir melhor consigo mesmo. Freya geme, sua voz ecoando através da mão dele. Você não deveria estar naquela floresta cercado por pessoas que não te apreciam. Apenas volte aqui. Você sabe que não posso ir embora até que isso acabe, Freya. Eles estão fazendo algum progresso em Horariu? Eu não saberia, diz Freya. Estou em Folvangra agora. Minha família recentemente fez progresso em algo em que estávamos trabalhando, então posso relaxar e voltar ao trabalho amanhã. Aquele trabalho que você não pode me contar? É esse. Velf não sai da forja há dias, o que faz Hefesto se sentir muito solitário. E Thalia ainda não saiu da masmorra do treinamento com a filha. Então, tudo continua como sempre, suspira Yang. Bater, bater, bater. Ao ouvir alguém na porta, Yang franze a testa levemente. Entre. Não posso, Riveria responde do corredor. Erguendo uma sobrancelha, ele veste a camisa e vai até a porta, sendo recebido pela visão de Riveria em um vestido verde fino com um cachecol grosso sobre os ombros, claramente pronta para dormir. Mãe da masmorra, posso ajudar você? Você gostaria de dar uma volta comigo, imperador das masmorras? Ela diz com um sorriso provocador, para grande desgosto dele. Claro, Yang sai do quarto e começa a segui-la pelo corredor. Algum motivo em particular para não podermos simplesmente conversar lá dentro? Você entraria em um palácio real e convidaria a princesa para seus aposentos? Que ousadia sua, senhor! Na verdade não pensei dessa forma, diz Yang timidamente. Depois de uma conversa leve, a dupla segue para um dos andares superiores, nos fundos do palácio, com vista para um grande jardim de flores de todas as cores, com rios fluindo ao lado dos canteiros. A luz do musgo brilhante reflete nas pétalas, quase parecendo que um arco-íris caiu na terra e continuou brilhando para todos verem. Lindo! Yang murmura enquanto absorve a visão. Depois de um momento, no entanto, ele olha para Riveria, vendo-a apenas lançando um olhar opaco para as flores abaixo. Algo errado? Não, mas eu gostava mais delas quando criança. Seu olhar deixa as flores e se move em direção à copa da floresta centenas de metros acima delas. Mas depois de deixar a floresta, nada se compara a olhar para as estrelas. Então vamos dar uma olhada. Sem mágica, lembre-se, isso significa nada de voar, Riveria o lembra. Yang suspira. Princesa, eu tenho magia, mas certamente não sou um mago frágil, diz Yang enquanto lhe oferece a mão.
Pegando sua mão, Riveria permite que Yang a pegue em seus braços, agachando-se levemente e se preparando para pular. Ele sente os braços dela envolverem seu pescoço e para por um momento. O que houve? Ela pergunta. Seu vestido é muito fino, ele diz com um sorriso travesso, saltando alto com a princesa corada em seus braços. Voando centenas de metros em questão de segundos, eles rompem a copa das árvores e pousam em um dos enormes galhos do palácio. Certamente não é uma maga tradicional, diz Riveria enquanto a coloca no chão. Esse é o requisito mínimo para os andares mais profundos. Se você não consegue fazer isso, então talvez comece a se exercitar, princesa, diz Yang enquanto a segue até o topo da árvore. Os magos não precisam fazer isso. Meu poder de fogo é suficiente, diz Riveria. Falou como uma mulher morta. Chegando acima das folhas, eles são recebidos pelo céu noturno mais claro que Yang já viu em sua vida. A luz do musgo da floresta nunca rompe as folhas e permite que as estrelas tenham o palco inteiro para si. Depois de alguns minutos apreciando o céu em silêncio, Riveria fala, você não precisa mais fazer isso, podemos voltar para Babel agora. O que? Não vou culpá-lo por não querer proteger nossas florestas, considerando como você foi tratado desde que chegou. Já falamos sobre isso, Riveria. O que as pessoas pensam não importa para mim. Mas quando ele olhou para mim daquele jeito, você quase perdeu a compostura, ela o lembra de sua magia explodindo na sala de jantar. Eu disse que o que as pessoas pensam sobre mim, meus amigos, é outra história completamente diferente, ressalta Yang. Você consegue proteger um lugar que não daria uma chance nem para as pessoas com quem você se importa? Yang apenas olha para Riveria com curiosidade. Ao vê-la suspirar enquanto seus ombros caem, uma carranca se forma em seu rosto. Não sei se vale a pena proteger essas florestas, ela diz em um sussurro. Esta é sua casa. Um lar que não pensaria duas vezes antes de deixar todas as pessoas com quem lutei ao lado por anos morrerem. Eina nunca seria permitida na floresta simplesmente por causa de seu sangue mestiço. Sua mãe, minha querida amiga que deixou este palácio comigo, foi banida por misturar seu sangue quando nos mudamos para Orariu. Minha família, todas as pessoas que chamo de aliados, vocês, eles sorririam e assistiriam todos vocês morrerem. Não acho que devemos protegê-los, deixar o destino seguir seu curso, ela diz em um tom amargo. Eu não sabia que você e Eina eram tão próximas, mas esta ainda é sua casa, Prim. Não me chame assim, ela o interrompe. Eu não quero ser a princesa de um lugar como este. Mas você está disposto a assistir tudo queimar? Yang balança a cabeça. Definitivamente não é perfeito, mas é sua casa. Seu pai pode não concordar com sua visão das coisas, mas tenho certeza de que ele ainda te ama. Eu faria qualquer coisa para voltar para casa, então talvez não fale assim, porque você realmente não sabe o que tem até perder. As coisas teriam sido muito melhores se minha mãe tivesse sobrevivido, ela murmura. Sua mãe? Ela encorajou as relações com as outras raças, e meu pai esteve ao lado dela durante todo esse tempo, mas quando Haki a matou, ele mudou completamente. Eu era um bebê na época, mas é isso que sempre ouvi. Não consigo imaginar como esses dois combinam. Ele a salvou, se é que você acredita nisso, Riveria ri. Definitivamente difícil de acreditar. Salvou-a de um ataque? Eles estavam em um banquete. Ele era apenas o príncipe herdeiro na época e a viu sendo encurralada por um nobre. Após a luta, houve ameaça de uma guerra civil, então eles invocaram o direito de proteção amada. Uma simples mentira de que eles eram íntimos limpou tudo, e me levou a nascer, ela diz com um sorriso suave. Entendo. Acho que a perda muda as pessoas, afinal. Sim, mas talvez devêssemos considerar como abordar a reunião de guerra amanhã. Riveria os tira do clima sombrio. Vocês não poderão entrar na sala, então o que devo dizer em seu nome? Capítulo 212. Sério? Velf perguntou, sua voz fluindo através da mão metálica de Yang. Yang estava atualmente na sacada do quarto de hóspedes onde estava hospedado, se preparando para dormir. Yang responde. Quase 2 semanas de mim refazendo o contrato e Riveria o destruindo por nada. Acho que isso é um fracasso, cara. Porra, Velf suspira alto. Quanto tempo mais você tem? O conselho de guerra termina amanhã e então todos os comandantes partem para as linhas de frente. Não que eu queira ficar nesta maldita floresta para continuar fazendo política. Eu sinto muito por ter feito você passar por tudo isso, Velf diz calmamente. Está tudo bem, não é como se eles pudessem realmente fazer algo comigo. Olha, Riveria disse que tem mais uma jogada, seja lá o que for, espero que funcione e possamos te colocar nessa guerra. Embora eu ainda ache que deveríamos deixar Hakia e os elfos se matarem. Com as espadas mágicas Velfcross o Velfo lembra. Certo, desculpe. Alguma coisa que eu precise saber sobre Orariu? Nada demais, dei os retoques finais na nova arma de Tali. A minha deve ficar pronta amanhã. A família Freya voltou no final da tarde e Tali voltou da masmorra ontem com Mikoto. Ela parecia bem maltrapilha. Bem, se alguém devesse saber como é ser treinado por Tali, Yang estremece com as memórias. E as armas? O que você fez? Oh, essa é a melhor parte, Velf de repente parece alegre. Eu misturei sua sugestão com algo do seu livro que eu estava tentando fazer. Eu tive que dividir as funções em 2 partes para que as armas de Tali viessem com um acessório. Mais ou menos. Mais ou menos. Bem, é um pouco complicado. Dê-me o bater, bater, bater. Yang vira a cabeça para olhar para a porta. Falo com você mais tarde, Velf. Tem alguém na porta, ele diz. É cara, tenho negligenciado Hefesto ultimamente, então preciso resolver isso. Velf interrompe a ligação. Entrando na sala, Yang segue até as portas e gentilmente abre uma delas. Apenas para ser recebido por Riveria, envolta em uma capa verde escura escondendo tudo, exceto sua cabeça, enquanto olha para o chão, evitando descaradamente seus olhos. Princesa Yang diz enquanto tenta sair do quarto, apenas para ela colocar uma mão em seu peito e gentilmente empurrá-lo para trás. Tropeçando para trás, ele permite que ela o mova e entre no quarto também, ela silenciosamente fecha a porta atrás dela.
Yang arqueia uma sobrancelha quando ouve a porta trancar antes que ela se vire para ele. O que está acontecendo? Ao plano Riveria sussurra, ainda olhando para o chão entre eles. Enquanto ela estava escondida sob a capa, parada na frente de um homem que era uma cabeça mais alto que ela, Yang vestia um par de shorts pretos e uma blusa branca, pronta para dormir um pouco. Não deveríamos ir a algum lugar para discutir isso? Não posso exatamente ter a princesa no meu quarto, lembra? Ele diz, dando a ela uma saída conveniente ao vê-la nervosamente abrindo um buraco no chão. Riveria respira fundo e endireita as costas, encarando corajosamente seus olhos castanhos. Uma formalidade para proteger a virtude e evitar rumores de comportamento impróprio, ela deixa cair sua capa para revelar seu corpo quase nu. Pele clara e marcada coberta apenas com um par de lingerie preta presenteada a ela por Lefia. Esse tipo de comportamento acontece porque estou aqui, ela trava seu olhar com o dele enquanto fala. Para sua surpresa, Yang não parece pego de surpresa e em vez disso, seus olhos percorrem o corpo dela e apreciam completamente tudo que sua forma física oferece. Ela se agita sob o olhar dele, mas não perde o brilho animado em seus olhos antes que ele recupere os sentidos. Sentindo seu coração batendo forte no peito, Yang respira fundo para tentar se concentrar antes de falar. Como é esse o plano? Eu já expliquei, na sua primeira noite aqui quando estávamos olhando as estrelas, como meus pais se conheceram, disse Riveria. Yang leva um momento antes que um olhar pensativo apareça em seu rosto. Amada proteção, certo? Certo, ela concorda timidamente. Eu recuso, diz Yang sem hesitação. Riveria reza silenciosamente para que a terra engula, tentando, sem sucesso, cobrir seus atributos e esconder sua vergonha e constrangimento. Não porque você não seja bonita. Nós dois sabemos que você é, Yang diz, imediatamente dissipando seus pensamentos autoconscientes ao vê-la tentando se esconder. Acredite em mim, eu quero isso, mas prefiro que você não faça isso só por causa de alguma porcaria política. Nós dois sabemos o quão grande isso é, princesa, especialmente considerando como seu pai me vê. E acredite em mim, essa seria uma maneira infernal de se vingar dele. Mas estou perfeitamente bem em deixar essa guerra acontecer naturalmente se isso significa que você não precisa fazer isso, por mais egoísta que seja. Só meu povo importa para mim, afinal. Extremamente egoísta, Riveria diz com um largo sorriso no rosto. E gentil, mas e eu? O que você quer dizer? E se eu quiser o que eu quero? E se eu quiser isso? Bem, se é isso que você quer e você considerou todas as consequências, então eu suponho que não temos mais nada para conversar esta noite. Mas você deveria saber que eu não estarei por aqui por muito mais tempo. Estou indo embora em breve, diz Yang. Riveria franze a testa profundamente, levantando a cabeça e olhando diretamente nos olhos dele. Do jeito que você fala, você não quer isso? Yang dá um sorriso faminto que faz seu coração disparar ainda mais. Sim, mas sei que nunca serei eu quem vai impedir isso, então estou lhe dando muitas chances de se impedir agora. Estreitando os olhos para ele, Riveria deixa de lado o constrangimento por estar quase nua e diminui a distância entre eles. Ficando na ponta dos pés, ela desajeitadamente e rudemente bate seus lábios nos dele, apenas para Yang gentilmente segurar sua cintura e aprofundar o beijo. Poucos segundos depois, eles se separam e Riveria fala. Freya me disse, eu já sei, eu só quero aproveitar qualquer momento que pudermos ter. Eu queria isso há um bom tempo e essa situação me deu a coragem que preciso. E quanto à sua posição como princesa, herdeira do trono e tudo mais? Yang pergunta com as mãos ainda na cintura dela, segurando-a perto dele. Eu aceitei que talvez você esteja certo. Eles não me merecem, ela se inclina para outro beijo, apenas para que ele a levante facilmente. Conforme ele se move mais para baixo para sentir o corpo dela adequadamente, as pernas dela instintivamente o envolvem. Um momento depois, eles se separam e ele lhe dá um sorriso travesso. Primeiro beijo? Ele pergunta. Riveria desvia o olhar e não consegue esconder o rubor. Sim, foi tão ruim assim? Sim, mas temos a noite toda para praticar. Babel andar sem cobertura da Freya. Sentada em sua cadeira favorita, com a janela da sala de observação à sua frente, Freya olha para a garota ajoelhada a seus pés. Com Eite e Edin ao lado de sua deusa, Horn estava atualmente em sua forma normal, em vez de Cir ou Freya, com cabelos prateados imaculados e pele clara combinando com a de Freya. Enquanto veste roupas simples de camponesa, um vestido marrom com manchas de sujeira de sua família a caçando. Tomando um gole de vinho, Freya suspira, sem saber por qual das milhares de punições ela quer começar. Olhando para sua deusa estoica, Horn tenta defender seu caso, por favor, G. O copo de vinho de Freya atinge seu rosto. Não apenas o vinho em si, mas Freya também jogou o copo em sua testa no momento em que ela começou a falar. Cacos de vidro e gotas de vinho atingiram o chão enquanto Horn fica em silêncio mais uma vez. Por que você me odeia? Freya pergunta a Horn. Com dois aventureiros de nível superior presentes, a garota de nível 2 não teve como escapar, decidindo simplesmente fazer o que seu amado pediu. Eu te amo, Lady Freya, você é minha deusa amada, diz Horn. Realmente? Sim, minha deusa, eu te amo de todo o meu coração, diz Horn. Então por que fugir? Freya faz cara feia para Horn. Eu te fiz uma pergunta, garota, por que você fugiu? Quantos anos você tinha quando te encontrei? Lady Freya, de 5 anos, diz Horn. Certo, 11 anos atrás Freya suspira e se levanta para começar a andar passando por Horn, compartilhando um pequeno aceno com Edin. Eu te tirei da lama, te dei tudo o que você poderia querer, te abençoei com magia para se tornar eu, sua deusa, e você me traiu. Eu não a traí, senhora Freya, eu fiz o que era melhor para você, argumenta Horn. Através de seus olhos, Freya, assim como todos os deuses, podia ver quando os mortais estavam mentindo. Com exceção de Yang Shen, é claro, devido à sua marca do caos, e Horn não estava mentindo, ela realmente acredita no que está dizendo. Como exatamente você não me traiu? Eu sei que você viu meus pensamentos, e você propositalmente fugiu para impedi-los. Como isso é do meu melhor interesse? Minhas desculpas, deusa, mas, você está errada, diz Horn humildemente.
Freya rende os dentes, explique. Agora. Yang-Shen não é seu odre, eu sou, tem que ser eu te amo mais do que qualquer um, mais do que a própria vida. Por favor, minha amada deusa, eu sou seu predestinado, você deve ver, Horn proclama orgulhosamente. Freya dá um passo para trás, incrédula. Sua raiva atinge um nível nunca antes visto em sua vida eterna, mordendo o lábio com tanta força que o sangue escorre livremente pelo seu queixo. Edin, a voz fria de Freya comanda o elfo. Num piscar de olhos, ele prende Horn de cara no chão frio, ergue uma das mãos e agarra a parte de trás da gola dela, rasgando toda a parte de trás do vestido dela. Não, senhora Freya, por favor. A garota chuta e grita, apenas para It imobilizar suas pernas e impedi-la de lutar, deixando a garota de nível baixo sem esperança enquanto lágrimas começam a escorrer por seu rosto. Traidora imunda, Freya calmamente monta nas costas de Horn e senta-se sobre ela, cravando a unha na pele delicada da garota enquanto ativa a fauna em suas costas. Fauna requer um ritual para ser concedido ou removido. É por isso que os deuses são tão cuidadosos sobre a quem eles concedem poder, porque aventureiros podem de fato fugir com fauna. Se um indivíduo for transferido de uma família para outra, eles devem esperar mais um ano antes de poderem ser transferidos novamente, mas há duas exceções: expulsão ou a morte do seu deus. Isso o bane permanentemente ou simplesmente removerá seu fauna no último caso, permitindo que seu fauna seja imediatamente substituído. Enquanto a luz brilhante de sua fauna iluminava o quarto, Freya fez o pior pesadelo de Horn se tornar realidade. Pelo crime de ser um traidor imundo, ingrato e repugnante, eu bano da minha família. Por favor, deusa. Ela implora e implora apenas para ser ignorada. E Freya continua falando, continuando o ritual. Depois de tudo que fiz por você, eu lhe dei uma vida melhor do que você merecia e a fiz tão bonita quanto você queria. E você não podia simplesmente deitar de costas e me fazer um filho. Que egoísmo! A fauna para de brilhar e desaparece completamente. Horn sente seu corpo ficar muito mais fraco, não mais capaz de sentir sua magia, e seu coração se despedaça. Sua deusa realmente a exilou de seu coração. Descansando a testa no chão frio, ela grita silenciosamente, sem ganhar a simpatia de ninguém na sala. Mate-me, por favor, eu imploro, isso dói muito, deusa. Vire-a, diz Freya enquanto se levanta. Edin imediatamente vira a garota de costas, apenas para Freya sentar no peito de Horn e colocar os dois joelhos nos braços da garota, olhando diretamente em seus olhos. Deusa? SHHH, Freya diz enquanto se inclina e subjuga a língua de Horn com a dela, o gosto de ferro inundando a boca da garota enquanto o sangue do lábio de Freya derrama nela. Eu não acho que vou me livrar de você nunca, Freya diz enquanto se senta novamente, um sorriso cruel em seus lábios. Veja, você tentou me afastar do meu verdadeiro odre, você é egoísta e ingrata, e eu não posso permitir que isso fique impune, então eu vou te trancar no selar de Folvangr pelo resto da sua longa e dolorosa vida. Horn começa a chorar mais uma vez. Ser confidente e camareira de Freya por uma década permitiu que ela visse a crueldade absoluta e vil de seu amado. Ela sabia melhor do que a maioria exatamente quais horrores a aguardavam, especialmente de uma deusa da guerra que gosta do que faz. Deusa Bu, você se lembra do que me disse? Freya a interrompe. O que? Naquele dia em que te encontrei na rua, perguntei o que você mais queria na vida. Você se lembra do que disse? Ser bonita como você, diz Horn calmamente. Freya se abaixa e acaricia o rosto de Horn, sentindo a pele suave e delicada com os dedos e gentilmente separando o cabelo. Sim, você certamente cresceu para ser uma beldade, diz sua voz suave. Horn foi embalado por suas ações calmantes como sempre, e dessa vez sua recompensa foi dor. Um pequeno punho fechado desceu com força, quebrando seu nariz. Um olhar maníaco se formou nos olhos de Freya enquanto o êxtase que ela só obtém ao causar violência pessoalmente borbulhava, e seus punhos continuavam caindo. Sangue manchando ambos os cabelos perfeitamente prateados, pele como uma tela em branco com traços e traços de vermelho. O som de ossos quebrando tanto do rosto de Horn quanto dos punhos mortais de Freya. Depois de 2 minutos difíceis, a deusa finalmente cede, caindo sobre Horn por um momento enquanto recupera o fôlego. Eu deveria fazer isso com mais frequência, Freya diz calmamente. Para se levantar, ela empurra para baixo o rosto ensanguentado de Horn e um de seus dedos desliza entre os lábios entreabertos da garota. O gemido e a falta de ar no ouvido de Freya se tornam um grito de dor quando seu dedo toca as gengivas de Horn. A maioria de seus dentes se estilhaçaram ou quebraram. Empurrando o rosto, Freya se senta, passando as mãos ensanguentadas pelos cabelos para tirá-los do caminho enquanto olha para a garota. Seus olhos prateados se encontrando mais uma vez. Você nunca mais será bonita. Eu pessoalmente vou garantir que você passe o resto da sua vida parecendo assim. Porque você não merece ser bonita depois do que fez comigo. Freya encara os olhos quase inchados e fechados de Horn por um momento enquanto um pequeno sorriso se forma em seu rosto. Você nem merece ver minha beleza. Com uma fúria recém-descoberta, ela agarra as laterais do crânio de Horn e enfia os 2 polegares nas órbitas dos olhos dele. Silêncio. O grito de Horn é quase ensurdecedor, mesmo sem sua fauna. Freya sorri mais e mais enquanto sente a garota desesperadamente se esticando para arranhá-la, mas com os joelhos nos bíceps de Horn, ela só conseguia arranhar suas coxas, esculpindo rios de pele com as unhas, mas a dor só faz o coração de Freya acelerar, só traz à tona a valquíria interior. Quando as garras param, Horn é dominado pela dor, e a garota desmaia, permitindo que Freya retire suas mãos. Acariciando gentilmente a bochecha de Horn, ela fala com Eite e Edin, mantenham-na viva. Tranquem-na no selar de Folvangr, e mandem algumas boas facas e algumas libras de sal com ela. Temos a noite toda para passar juntos, a primeira de inúmeras.
Capítulo 213. Devíamos levantar, gritou a voz baixa de Riveria. Yang sentiu a mão fina dela sacudindo pelo ombro, o que o levou a puxar as cobertas sobre a cabeça e tentar ignorá-la. É muito cedo, ele choraminga. Porque todas as mulheres da minha vida odeiam dormir até tarde, além de Tali, eu acho. Você e Tali? Riveria perguntou em tom surpreso. Yang imediatamente tira as cobertas de cima dele para olhar para ela, vendo a elfa sentada contra o encosto com as cobertas seguradas contra o peito, tentando esconder seu corpo no dele. Não assim, ele esclarece. Tali e eu só fomos amigos, honestamente depois do treinamento dela, que por algum motivo incluía me prender em árvores com sua lança no meu estômago ou ombro. Duvido que eu pudesse sequer levantá-la para ela depois de tanto trauma mental. Fico feliz em ouvir isso, diz Riveria enquanto Yang se senta ao lado dela, também encostado no encosto, mas deixando as cobertas na cintura. Romance dentro de uma equipe só leva a problemas de qualquer maneira, Yang diz enquanto lhe dá um olhar curioso. Então, você aparece no meu quarto usando um hobby e nada por baixo, vai para minha cama e agora está tímida na manhã seguinte? Em resposta, ela apenas puxa as cobertas para cima enquanto se abaixa, trazendo-as até o queixo. Aquilo foi no momento, isto é diferente, ela diz. Justo, acho que uma vez e princesa sempre princesa, hein? É principalmente para o melhor, ela diz, olhando para a mão de metal dele. Como é que você nunca tenta esconder sua mão? Você acha que eu deveria? Não. Quer dizer, não foi isso que eu estava dizendo. Estou brincando com você, sei o que quer dizer, diz Yang. Não é a primeira vez que me perguntam. A resposta lógica é que minha magia tem que fluir por ela, então é inútil tentar escondê-la apenas para que minha magia destrua o que quer que a esteja cobrindo. Ele levanta a mão e faz fluir fogo na mão de metal preto. Os olhos de Riveria se arregalam quando ela vê a magia azul fluindo de sua carne para a base do braço e todo o caminho até as pontas dos dedos. Conforme a luz se move, ela flui através das gravuras que são quase impossíveis de ver por causa do metal preto, mas se destacam lindamente enquanto brilham em azul contra o preto. Estendendo a mão hipnotizada pela visão, ela distraidamente tenta tocá-lo, apenas para Yang puxar sua mão para longe. Ainda é magia de fogo, Riveria, ele a lembra, tirando o ar de seu transe. Certo. E qual é a razão ilógica? Presumo que haja uma, certo? Isso é bem fácil, ele diz. É uma mão de metal preto indestrutível que muda de cor dependendo do elemento que eu uso. É bem incrível, certo? Riveria olha para ele como se ele fosse um completo idiota. Eu acho que qualquer um se arrependeria mais de perder uma mão do que apreciar o quão legal sua nova era. Como você a perdeu, a principal teoria entre aventureiros de alto nível é que seu time foi lutar contra o dragão negro de um olho, já que você a perdeu na superfície, afinal, e passou um bom tempo inconsciente depois. Yang lhe dá um sorriso suave. Você não acha que eu adormeci na floresta e um urso comeu? Riveria lhe lança um olhar nada divertido. Não. Mas você não precisa dizer se não quiser. Não, está tudo bem. Eu perdi a cabeça salvando Tali. É tudo o que direi. Riveria cai em pensamentos profundos enquanto encara a prótese. Você sacrificou uma mão por um amigo, e agora está aqui lidando com essas pessoas para lutar uma guerra por outro amigo. Eu vejo porque sua equipe é tão ferozmente leal a você. Eles protegeram minha ambição, e eu protejo a deles. É simples assim, ele diz. Isso só deixa mais uma pergunta. Que pergunta é essa? Como o invencível Yang Shen perde uma mão na superfície? Primeiro, não sou invencível. Segundo, não tenho permissão para revelar isso, diz Yang com um sorriso suave. Bom, todo mundo acredita que você é invencível em todos os andares, exceto nos mais profundos. E tudo bem, eu não vou bisbilhotar, diz Riveria. Obrigado. Tali acha que os dela também são legais, ou talvez eles também funcionem com a magia dela. Ela pergunta. Não, Tali simplesmente decidiu manter todas as suas cicatrizes daquele dia. Ela poderia ter feito a Ermide fazer uma prótese perfeitamente escondida, quero dizer, temos todo o dinheiro e materiais para isso. Mas ela escolheu ter o protetor bucal para que ela nunca se esqueça daquele dia, explica Yang. Uma guerreira por completo, Riveria diz. Depois de um momento, ela fala novamente, deveríamos nos preparar para a reunião. Yang assente, mas não faz nenhum esforço para se mover, apenas olhando para ela com um sorriso travesso no rosto. Sentindo um leve rubor nas bochechas, Riveria pergunta, você pode desviar o olhar para que eu possa pegar meu roupão? Não, por que eu faria isso? Yang pergunta com uma expressão neutra. Riveria não consegue deixar de sorrir com suas palavras, sentindo-se linda assim como se sentiu na noite passada, assim como sempre se sente quando passa tempo com ele. Vamos nos atrasar para a reunião, ela diz. Eles podem esperar um pouco, diz Yang enquanto se inclina para frente, apenas para Riveria desajeitadamente bater seus lábios nos dele enquanto o empurra de costas. Uma hora depois, Yang e Riveria invadem a sala de guerra, vendo uma dúzia de elfos sentados ao redor de uma grande mesa circular com seu pai à frente da reunião. Todas as cabeças se viram quando ela entra com Yang atrás dela, todos querendo falar sobre um humano entrando nesta sala durante uma reunião tão importante, mas permanecendo em silêncio, pois era dever de seu pai abordar este assunto. Riveria. Qual é o significado disto? Ele se levanta irritado e encara Yang com raiva. Não estou mais aqui para debater os méritos de ter a trifecta lutando por nós no conflito que se aproxima, Majestade, Riveria diz em um tom frio. O fato é que estou aqui apenas para invocar o rito da proteção amada, Yang Shen e eu somos amantes, e por nossas leis sagradas, ele pode me defender, minha honra ou meu lar como achar melhor.
Como princesa herdeira, aceito sua oferta de lutar contra Rakia no lugar de nossos soldados pelo custo de um valiz. A sala inteira fica em silêncio enquanto todos observam com admiração a cor sumindo do rosto do rei. Virando-se para os nobres na mesa, ele profere 2 palavras, deixem-nos, e todos eles se retiram apressadamente da sala tensa. Virando-se para sua filha, ele implora, diga-me que isso é algum tipo de piada. Você é minha única herdeira e realmente faria isso? Não pode me deixar, filha. Meu único arrependimento é não ter feito isso antes. Majestade, ela diz em um tom frio, sem demonstrar remorso nos olhos. Olhando para Yang, o rei está prestes a falar quando ela o interrompe. Essa foi minha escolha, eu me aproximei de Yang e tornei tudo isso possível. Sem palavras mais uma vez, o homem simplesmente encara sua filha. Por que você faria isso tão publicamente? Se você tivesse vindo até mim sozinha, poderíamos ter resolvido algo, mas agora todo mundo sabe, você sabe as consequências disso como uma elfa real. Ele diz incrédulo, essa floresta não tem nada para mim, majestade. Este foi meu último ato para meu povo, de agora em diante eu só vivo para mim mesma, como uma aventureira, ela diz em um tom solene, tentando ao máximo manter a compostura. Então, como rei, não tenho mais nada a lhe dizer. Honrarei seu sacrifício, ex-princesa herdeira Riveria, ele diz em uma voz triste e baixa. Riveria pode sentir seu coração se partir com as palavras dele. Esperar e se preparar para isso era uma coisa, mas ser formalmente exilada pelo pai era um sentimento completamente diferente. Adeus, majestade. Riveria acena educadamente e se vira para sair da sala, apenas para ele chamá-la. Filha, ela para e olha para ele, vendo um sorriso triste em seu rosto, nem um pingo de ódio em seus olhos enquanto ele fala com ela. Eu te desejo tudo de bom. Não tenho certeza de como responder. Riveria congela no lugar por um momento. Sentindo sua tristeza borbulhar, ela simplesmente se pavoneia para frente e envolve seus braços ao redor dele em um abraço apertado. Sentindo retribuir o abraço, ela tenta gravar esse sentimento em sua mente para sempre. Adeus, pai. Ela imediatamente interrompe o abraço e passa correndo por Yang em direção às portas da sacada, escondendo suas lágrimas dos 2 homens. Quando ela sai, o rei olha diretamente para Yang com mais ódio e veneno em seu olhar do que todos os monstros que Yang lutou até agora juntos, apenas para ser recebido com um sorriso atrevido de Yang e uma piscadela antes de caminhar até a sacada e envolver um braço em volta de Riveria. A mulher se vira e começa a chorar silenciosamente em seu peito. Podemos ir embora, por favor? Ela murmura, não querendo mais estar naquela floresta. Sem dizer uma palavra, Yang a pega nos braços e salta para o dossel acima, iniciando seu voo quase silencioso de volta para Orariu. Ao ver sua filha partir pela última vez, o rei volta para a mesa de mapas e senta-se, apoiando a cabeça nas mãos e deixando suas lágrimas caírem silenciosamente sobre a mesa, percebendo plenamente o custo do orgulho e do ódio. Mais tarde naquela noite, no apartamento de Yang, ela realmente não falou uma palavra desde que você saiu da floresta? Freya pergunta. Ela e Yang estavam sentados no sofá dele com algumas caixas de comida na mesa de centro na frente deles, com ela atualmente segurando costelas em seus dedos delicados com molho espalhado em seus lábios, enquanto ele comia um hambúrguer, tão limpo como sempre. Deixar sua casa para trás, mesmo que o lugar não tenha sido mais receptivo, ainda dói. Mas ei, pelo menos ela conseguiu dizer adeus e não acordou em outro lugar. Levei 2 semanas trancado no meu apartamento para colocar minha cabeça no lugar quando minhas memórias voltaram. Yang diz. Então foi isso que aconteceu com você? Freya levanta uma sobrancelha para seu comentário casual, finalmente obtendo alguma informação sobre seu passado muito bem guardado. Sempre pensei que você veio em uma missão para encontrar algo na masmorra para sua vila. Bem, agora você sabe, eu acho, diz Yang. Então o que você está procurando na masmorra? Yang lança um olhar sério para ela. Freya. Tudo bem, não vou me intrometer. Você pode pelo menos me dizer como estava a princesa? Freya pergunta. Não, eu não beijo e conto, lembra? É uma das minhas coisas favoritas sobre você, na verdade. Acho que vou perguntar a ela eu mesmo quando a vir. Yang lhe dá um olhar de advertência. Vou esperar até que ela esteja pelo menos falando de novo, obviamente. Tudo bem, tanto faz, só não seja duro com ela. Essa coisa toda foi ideia sua, lembra? Eu me lembro. Ela precisava disso, precisava de um amor verdadeiro, mas eu sou a primeira dama na sua vida, lembre-se sempre disso, ela diz em um tom áspero. Hefesto não deveria ser a primeira mulher na minha vida, depois da minha mãe? Pergunta Yang. Você mal ouve Hefesto em um dia bom? Freya ressalta. Eu também mal escuto você. Isso não vem ao caso, o que importa é que Riveria tem que vir aqui para passar a noite? Vocês não dormem na mansão Crepúsculo, concordam? Claro, não acho que a família dela iria querer que eu passasse a noite lá de qualquer maneira. Freya franze a testa enquanto pondera um pensamento. Loki provavelmente ficará bravo por um tempo por causa disso, mas duvido que os nobres elfos ou Loki deixariam o público saber sobre isso. Ter a princesa elfa era uma grande isca para aspirantes a elfos. É por isso que ela tem tantos deles, afinal. Princesa banida simplesmente não tem o mesmo valor. Duvido que ela ficaria brava por mais de 1 ou 2 dias. Riveria é a terceira pessoa a se juntar à sua família e uma das suas favoritas, eles ficarão bem. E se você quiser, pode desafiá-la por Riveria, Freya diz distraidamente enquanto toma um gole de sua bebida, suco de laranja em vez de vinho, para variar. O que ganhar Riveria como um pedaço de carne? Yang pergunta incrédulo. Exatamente. Seu time está registrado como uma família separada, então desafiá-los não envolverá a família principal de Hefesto. Em um jogo de guerra, qualquer coisa que o deus ou, neste caso, você como capitão da família concordar em apostar está disponível. Isso inclui pessoas, você poderia facilmente desafiá-los e exigir Riveria como prêmio. É claro, eles teriam que concordar também.
O que eles não farão porque ela é uma pessoa, diz Yang. Nada que um pouco de pressão não resolva. Você pode ir ganhar sua segunda esposa, diz Freya. E você provavelmente pode fazer com que eles adicionem Lefia como bônus e comecem a recrutar essa lista que você tem. As pessoas únicas que precisamos ficar de olho, diz Yang. Freya cantarola enquanto dá uma mordida em suas costelas. Quem são os outros dois? A Irmide e Cassandra. Eu estava pensando em Beth há algum tempo, já que ele é o único lobisomem em Orario e honestamente acho que ele é um desperdício na família Locke. Nunca ouvi falar de Cassandra. Freya aponta. Como ela está na lista, mas não é famosa. Ela me ajudou com uma coisa uma vez, então estou em dívida com ela. Vamos deixar isso para lá, certo? Se você diz. Freya lança um olhar desconfiado, quase brincando, pois sabe que ele nunca trairia. Sinceramente não sei por que as pessoas sempre acham que começar uma briga é a melhor opção, suspira Yang. A violência resolve problemas. É literalmente sempre a resposta. Pessoas que pensam o contrário são fracas, covardes. Ela então gesticula para Yang, ou não estão dispostas a usar violência suficiente. Yang suspira e revira os olhos antes de dar uma mordida em seu hambúrguer. Como eu acabei com um deus da guerra de todas as coisas. E como meu Odr se tornou um homem que pode vencer uma guerra contra o mundo inteiro, mas faz tanto esforço para evitar usar qualquer violência. Freya reflete. É por isso que eu gosto de lutar contra monstros. Eles não estão realmente vivos e a masmorra só faz mais. Desafiar a mim mesmo e me esforçar em lutas é uma coisa, mas eu não estou disposto a ir para a guerra só para promover minha aventura. A menos que alguém traga a guerra para mim. É claro, um homem tem que se defender, afinal. Quando você diz assim, soa tão doce. Freya diz antes de balançar a cabeça em decepção. Eu ainda acho que você deveria aplanar alguns países e construir um reino à sua imagem. Yang ri da sugestão, como sempre faz. Você só quer uma coroa e um trono chique. Sinceramente, acho que mereço. Ficaria satisfeita em apenas fazer alguns bebês para você, mas esses estúpidos seres mortais não podem fazer isso, resmunga Freya. O que mais seu corpo não consegue fazer? Yang pergunta por curiosidade. Bem, além dos limites que o céu nos impõe para impedir a maior parte do nosso poder divino. A forma que escolhemos reflete quem somos e não pode mudar, já que os deuses são imutáveis. Então você não pode engordar? Pergunta Yang. Exatamente, diz Freya. Se eu engordasse, isso seria um problema? O que você teria terminado comigo? Freya se inclina para frente e olha perigosamente para ele. Em resposta, Yang diminui a distância e lhe dá um pequeno beijo. Sim, eu provavelmente teria. Eu sou o imperador do calabouço, certo? Minhas mulheres precisam atingir um certo padrão, ele diz com um sorriso convencido. Por mulheres, é melhor você se referir apenas a Riveria e a mim, mas suponho que os imperadores precisam de um certo padrão em parceiras, mas tente não ser tão babaca. Essa é uma maneira de falar com seu imperador antes que ele vá para a guerra em alguns dias? Yang age como se estivesse insultada para sua diversão, arrancando uma risada da deusa. O fato de serem 3 contra 250.000 de soldados e eu não estar preocupada simplesmente mostra quanta fé tenho no meu imperador, ela diz com um sorriso suave. Inclinando-se para frente, ela se aproxima para lhe dar um beijo, mas ele se afasta. Abrindo os olhos, ela se inclina para trás, confusa e um pouco insultada, apenas para ver o rosto dele enrugado e confuso. Querida, por que seu cabelo cheira a sangue? Freya congela completamente por um momento, enquanto memórias de sua longa noite com Horn passam por sua mente. Um sorriso sinistro se forma inconscientemente em seus lábios enquanto ela olha em seus olhos. Assuntos de família apenas lidando com um traidor. Yang toma um gole de sua bebida. Faz sentido, eu acho, ele diz como se não fosse nada. Divertida com ele, Freya não consegue deixar de perguntar. Como é que você nunca desconfia do que eu faço no meu tempo livre? Chego em casa com meu cabelo cheirando a sangue fresco de outra pessoa e você nem pisca para isso. Como? Isso é bem fácil na verdade. Yang se inclina para trás e lhe dá um sorriso arrogante. Hefesto me deu um sermão muito longo sobre todas as merdas hediondas e confusas que você fez no passado para tentar me fazer ficar longe de você depois do nosso primeiro encontro. Definitivamente ganhou o título de deusa mais vil e mesquinha. Talvez a Adrestria tenha te derrotado pelo que eu vi, mas definitivamente está lá em cima com as piores. E ainda assim aqui estamos. Yang repete, balançando a cabeça gentilmente. Veja, eu realmente não me importo tanto, se é que me importo, porque você me faz feliz. Eu sou egoísta e mesquinho, nunca aleguei ser inteligente. Freya cora furiosamente com isso, algo que ela não fazia há um bom tempo, considerando o quão casuais eles se tornaram. No entanto, isso está entre os mais próximos que ela já recebeu de um verdadeiro "eu te amo" de Yang. Eu pensei que você não gostasse que as pessoas se machucassem. Como você pode estar comigo se é esse o caso? Yang balança a cabeça. Eu não me importo com as pessoas se machucando. Eu me importo se minhas ações machucam as pessoas. Há uma diferença, ele ressalta. Mas vocês vão matar milhares em uma guerra em breve. Uma guerra que aconteceria de qualquer maneira, que Velf se juntaria mesmo que eu não fosse e que possivelmente o levaria a ficar imprudente e se machucar. Uma guerra onde honestamente ambos os lados poderiam ser eliminados, tanto faz para mim. Uma guerra de duas culturas repugnantes. E um conflito de 1000 anos que podemos parar em um dia. Essa é uma boa exceção. Além disso, o ódio está tão arraigado em Hakia que a maioria, se não todos, aqueles soldados acreditam nisso. E Velf fará a maior parte do trabalho de qualquer maneira. Você realmente pensou muito sobre isso.
É uma guerra, menos que isso seria idiotice, diz Yang enquanto continua comendo. Olhando para o jovem sentado ao seu lado, Freya faz uma pausa e apenas o encara. Um desejo floresce em seu coração, desta vez, em vez de simplesmente prendê-lo. Ela queria um filho com este homem. Não por nenhuma razão além de querer ser uma família com ele e ter seus filhos. E seu coração se partiu sabendo que ela nunca poderia fazer isso sozinha. Freya? A voz preocupada de Yang a tira de seus pensamentos. O quê? Você está chorando, o que houve? Ele pergunta. Olhando para seu colo, Freya vê pequenas gotas de água manchando suas calças. Oh, eu deveria tentar lavar o cheiro de sangue do meu cabelo. Estou cheia, então venha para a cama quando terminar. Ela baixa as costelas e vai embora sem vida, deixando uma Yang preocupada olhando para suas costas. Capítulo 214. Oh, como eu senti falta disso, Ares reflete. Sentado no alto de seu cavalo, ele olha para o oceano de soldados, todos vestidos com seu equipamento de família preto e vermelho, com espadas em seus quadris e lanças em suas mãos, o marchar de suas botas e o tilintar de suas armaduras de metal é quase ensurdecedor. A força militar aventureira mais numerosa neste continente. Hoje continuamos fazendo história, diz o rei Hakia, cavalgando ao lado de Ares, vestido com uma versão mais régia da armadura padrão, a mesma do deus. Todos aqueles favores que pedimos valerão a pena, quase dobrando nosso poderio militar. 500.000 de soldados é demais até para as antigas defesas daqueles elfos nojentos. Eu posso ver. Ares aponta para a frente. Além das linhas de frente de seus soldados marchando, ele vê árvores enormes e gigantescas. A fronteira para as florestas élficas. Apenas algumas milhas de terra entre seus homens e seu odiado inimigo. Hoje expandimos a planície cinzenta muito mais, grita Hakia enquanto sente seu sangue ferver de antecipação. A planície cinzenta, Hakia vinha travando essa cruzada sem fim por séculos. Eventualmente queimando florestas o suficiente para que o solo ficasse permanentemente tingido de preto com cinzas e sangue enquanto eles cortavam caminho pelos territórios élficos em direção à árvore coração. Enquanto os soldados continuam marchando, um grande falcão mensageiro desce em direção a Ares. Levantando o braço, o pássaro pousa graciosamente, permitindo que ele remova o pergaminho de sua perna. A frota naval começou seu ataque. Parece que os elfos estão completamente focados em sua defesa ao norte. Ares remove uma luneta de sua cela e olha para frente em direção à floresta. Eles comprometeram todas as suas defesas ao mar. Eu nem vejo nenhum patrulheiro nesta frente. Eles esperavam que usássemos o mar e pulássemos esta floresta para atacar seu coração. Se ao menos tivéssemos barcos suficientes para isso, ele ri. Gostaria que tivéssemos tantos barcos. O rei resmunga e balança a cabeça. Virando-se para o lado, ele se dirige a um de seus generais. Parece que temos uma chance de pegar o inimigo indefeso nesta frente. Não prepare os trabucos até que atinjamos uma parede e precisemos incendiá-los. Até lá, dependemos de nossa infantaria para abrir caminho por aquela floresta miserável. Guarde os incêndios até que possamos pegar suas forças nela. Sim, senhor, o general concorda e vai embora para espalhar a notícia. Conforme eles entram nas últimas milhas, as árvores enormes estão agora ao alcance. Todos os soldados sentem seus corações baterem mais e mais rápido, segurando lanças e espadas enquanto a adrenalina sobe. Ares, o rei e o príncipe Hakia param no topo de uma grande colina para observar toda a batalha. Sob o sol brilhante do meio-dia, um tremor repentino sacode o campo de batalha, sinalizando nada além de desastre para todos esses homens. O pequeno terremoto faz com que alguns homens caiam e tropecem. A cavalaria luta para controlar seus cavalos enquanto o pânico aumenta por apenas um momento. Mágica? Pergunta o rei. Não, Ares diz. A magia élfica tradicional é fraca, mal chega a ser uma chama de tocha. Nada como a magia de fauna, algo não está certo aqui. À medida que a marcha prossegue, o céu repentinamente passa de claro para nublado, com nuvens se formando e se movendo rapidamente diante de seus olhos. Um trovão ecoa e causa um arrepio na espinha de Ares. Magia? Ele pergunta a ninguém em particular. Não, isso significaria que eles pediram ajuda, mas elfos não pedem ajuda, eles preferem morrer do que fazer isso. Enquanto ele quebra a cabeça e pensa em dezenas de cenários o mais rápido que pode, a terra começa a se mover. À frente de seus soldados na frente, lajes de terra se erguem do chão para formar enormes muros. O ranger de pedra contra pedra é transmitido por seu campo de batalha para todos ouvirem antes que os muros sejam colocados. 1 milha de largura e centenas de metros de altura, como se uma pequena montanha de repente aparecesse para bloquear seu caminho. Vendo essa absurda demonstração de poder, o sangue de Ares gela, ele troca um olhar horrorizado com o rei Hakia enquanto ambos chegam à mesma conclusão. Aventureiros não deveriam estar aqui, diz Ares com os dentes cerrados. Uma luz azul no topo das paredes recém-formadas sela suas suspeitas compartilhadas e faz com que os olhos de todos se arregalem de medo e terror. Retirada total. Ares ordena, uma sensação de pavor e pânico crescendo em seu peito. Anos e anos planejando e reunindo essa força, tudo por essa coisa, para arruinar seu trabalho duro. O exército não perde tempo em dar meia volta. Ares, o rei e o príncipe rapidamente avançam enquanto se juntam à cavalaria em retirada, todos os soldados abrindo caminho para eles, especialmente Ares, para escapar. Sem ele, eles não teriam fauna, afinal. Aproveitando a chance de olhar para trás, Ares vê a luz azul bruxuleante desaparecer, e uma chama furiosa se espalha. Não em direção aos seus soldados, não, estendendo a mão para formar 2 enormes paredes de fogo e cercar seu exército. Toda a cavalaria de repente se vê correndo contra a cortina de fogo, que se fecha pela esquerda e pela direita. Vamos, grita Ares, falando mais para seu cavalo do que para os homens ao seu lado, vendo apenas 1 milha entre ele e a segurança enquanto a cortina se fecha ao redor deles.
Correndo contra a morte, Ares olha para a esquerda e para a direita e vê soldados que não conseguem acompanhá-lo, a cavalo ou não, são incinerados pela mera presença das chamas. Os homens tolos e desesperados que tentaram enfrentar o calor foram incinerados antes mesmo de fazer contato, com o calor derretendo e deformando o chão por metros ao redor do próprio fogo, mirando em direção aonde as chamas se encontrariam, portanto o ponto que lhes daria o máximo de tempo possível. O rei e seus homens mais próximos empurram seus cavalos além de seus limites, as feras ofegantes se movendo mais rápido como se reagissem ao desespero de seus cavaleiros. Centenas de homens a cavalo correndo para o mesmo ponto, largando armas, armaduras e equipamentos, tornando-se o mais leves possível para ter uma chance melhor de sobrevivência. À frente do bando, o rei está quase completamente despido de sua pesada armadura de placas, sem nenhuma arma em sua pessoa ou cela. Além dele, todos os homens estão no mesmo estado desesperador, vendo as chamas a menos de 30 metros de cada lado dele e a saída tão perto. Ele fecha os olhos e decide enfrentar a morte às cegas. Uma leve onda de calor o alcança junto com os gritos agonizantes de homens queimando. Na próxima vez que ele abre os olhos, ele está livre da armadilha mortal, respirando aliviado enquanto permite que seu cavalo diminua a velocidade enquanto olha para trás. Com uma expressão sombria, ele se sente triste pela perda de tantos soldados. Olhando para a parede de fogo, alcançando centenas de pés. Fazendo um balanço de quem fez isso, ele fica aliviado ao ver seu filho, o príncipe, assim como Ares. Com Ares sobrevivendo, pelo menos seus homens lutarão até o fim, não que ele imaginasse que isso teria algum efeito contra aquela coisa. Reunindo as poucas dezenas de pessoas para escapar, ele levanta a voz para chamar a atenção delas para ele. Não parem até chegarmos à capital. Eles não vão atacar a cidade. Dentro do campo de batalha, sobre as enormes lajes de terra que ele ergueu, Yang senta-se com os pés balançando sobre a borda. Usando sua armadura, ele tem sua roda elemental ativa para controlar melhor suas chamas. Tudo bem, está tudo indo como planejado, Ares e o rei saíram, mal consigo manter essas paredes de pé, vocês dois estão prontos? Ele pergunta. Uma onda de flechas é enviada em direção a eles, apenas para ele afastá-las com um aceno de mão, lançando uma torrente de chamas. Estou indo foi tudo que Velf disse antes de disparar para o céu como um meteoro vermelho sangue, usando Mozoka para se impulsionar para cima. Ao vê-lo subir, Tali caminha até a borda e fica ao lado de Yang, usando uma armadura totalmente reparada e segurando sua nova arma. Ele vai ficar bem? Não, Yang suspira. Mas era isso que ele queria, deixe-o tirar um pouco disso do sistema antes de você ir lá e fazer sua parte, diz Yang. Certo, isso é para ele de qualquer maneira, Tali murmura enquanto elas assistem Velf descer como um meteoro no campo de batalha. Acima do campo de batalha, Velf paira por um momento, olhando para o mar de armaduras vermelhas e pretas, olhando para seu eu passado e vendo todas as vidas que seriam orgulhosamente extintas. Abaixo de seu capacete, suas sobrancelhas franzem e seus dentes estão à mostra, veias pulsando enquanto seu aperto em Mozoka aperta. Com o movimento de seu pulso, ele muda seu impulso de ascendente para descendente, lançando-se em direção a 500.000 de soldados com nada além da morte em mente, libertando a ira de um homem gentil. Capítulo 215. Ao verem o meteoro vermelho flamejante descendo em sua direção, os soldados não perderam tempo em responder. Água, ordenou um dos comandantes, e seu grito maníaco ecoou pelo enorme campo de batalha com um uivo de comando, a mesma habilidade que muitos líderes militares têm, incluindo Finn. Sentindo o calor em sua pele, ele levanta sua lança e observa a descida de Velf. Conforme sua boca fica seca, sua pele racha e seus olhos começam a coçar. Sua garganta fica dolorida enquanto seus poucos magos com magia de água finalmente completam seus cânticos. Magia não é comum nem mesmo entre aventureiros. Horário tem uma abundância de magos simplesmente porque é uma cidade construída sobre a única masmorra, o que torna mais fácil subir de nível. Mas Hakia tinha algo mais. Fogo, ele grita, levantando sua lança e apontando para Velf. Uma dúzia de torrentes de água se manifestam, como geysers surgindo do nada, cortando o ar e se movendo para interceptar Velf. As espadas mágicas usadas para criá-las eram espadas Crozo, mas não as espadas mágicas Velf Crozo modernas. Essa diferença se tornou aparente, pois elas se quebravam imediatamente após serem conjuradas apenas uma vez. Vendo a água e as chamas prestes a colidir, todos se prepararam para lutar, apenas para que a água desaparecesse completamente antes de fazer contato. Nem mesmo o vapor de água pairava no ar e a chama vermelha da morte continuava. Os olhos dos soldados se arregalam em choque e desespero. Bum! Uma explosão abala o campo de batalha, e uma onda de calor se espalha por centenas de metros enquanto batalhões inteiros são cremados. O comandante cobre o rosto e cava na terra com sua lança para se manter firme. Rangendo os dentes, ele sente sua armadura derretendo em sua pele. O cabo de madeira de sua lança se desintegra em seu aperto. Olhando para sua arma, ele vê os restos do cabo se tornarem cinzas pretas e voarem para longe. Ao seu redor, ele vê o chão ficar vermelho enquanto as cinzas passam por ele como uma tempestade de areia. A cada respiração ele sente seus pulmões queimando. Mantendo suas mãos erguidas e olhos estreitos para se defender, ele ignorou a sensação de metal derretendo em sua pele. Afastem-se do inimigo. Ele ordena. Todos os seus homens obedecem ansiosamente e dão meia volta. Sentindo a pele até mesmo de seu corpo de nível 3 queimando, entre os poucos no campo de batalha e empatado com outros pelo nível mais alto em seu exército. Ele ignora a dor, o barulho, a sensação de carne rasgando toda vez que sua armadura se move e puxa sua pele. Ele ignorou o cheiro de seus soldados queimados. Ele ignora os homens moribundos no chão, desesperados para viver enquanto eles estendem a mão e o agarram enquanto ele passa correndo por eles. Ele ignora a sensação de morte que cresce constantemente enquanto corre em direção a Velf,
em direção a Ignige. Enquanto os poucos soldados ainda móveis constantemente esbarram nele em seu estado de pânico, ele simplesmente os joga para o lado e continua a lutar contra o tráfego. Vendo a chama se apagando, ele rende os dentes e continua as últimas dezenas de metros. Ao redor dele ele vê cada vez menos sobreviventes. Agora ele vê apenas pedaços de armadura de metal, não maiores que uma moeda, os únicos restos desse ataque. Ele sente seus pés, calçados em botas de metal, afundando no chão de terra. Terra derretida engole suas botas até o tornozelo, a dor alcançando seus ossos, e ele segue em frente. Só mais um pouco, só mais um pouco. Eu sou o mais alto posto aqui, esse é meu dever. Ele canta mentalmente e repetidamente para superar a dor. Ao chegar aos últimos 12 metros, ele vê Velf vestido com uma armadura preta e vermelha, o rosto completamente escondido atrás do capacete de metal, enquanto ele fica com Mozoka desativado. O diapasão quebrado, faltando um dente e aterrorizando o comandante. Ele não conseguia dizer para onde Velf estava olhando ou o que ele estava pensando, mas o capacete estava se movendo. Parado em uma pequena cratera de terra derretida, Velf estava simplesmente absorvendo a morte que ele causou. Ei! Grita o comandante, acenando e chamando a atenção de Velf. Velf se vira para olhá-lo, mas não diz nada. Com a pele ressecada e sangrando, lábios rachados. O comandante levanta as mãos, o metal de suas manoplas já derretido e fundido com sua pele. Cada movimento diminuto era excruciante, mas necessário. Nós nos rendimos. Ele declara no campo de batalha, sabendo que não conseguiriam vencer esses monstros, principalmente porque este era o suposto mais fraco da tríade, seu membro de apoio. Velf se vira para encarar o comandante, apertando Mozoka com mais força, e a raiva latente só aumenta sob seu capacete. Você me ouviu? O homem grita, sua voz ainda sendo ouvida por todos no campo de batalha. Nós nos rendemos. Somos seus prisioneiros de guerra, diz o homem enquanto suporta a dor de levantar os braços. Flexionando os dedos, ele sente a pele se separar do corpo enquanto agarra o capacete. Nós perdemos, ele diz enquanto começa a levantar seu capacete. Sentindo a pele de seu crânio e rosto se fundir com o metal sendo arrancado. Entre cada palavra, ele não consegue evitar grunhir. Nós somos seus prisioneiros. Ele uiva de dor enquanto arranca o capacete e o joga no chão. Balançando no lugar, delirando de dor, com a maior parte da pele ao redor da cabeça e pedaços do rosto faltando, ele não vê Velf reagir. Não, responde a voz trêmula de Velf. Uma raiva borbulhante era facilmente sentida dentro dele. Erguendo Mozoka, ele mira no homem indefeso e rendido, apenas punição. Que uma chama carmesim profunda saiu de Mozoka descontrolada e selvagem, sem forma como a de um lança-chamas. Foi-se o calmo e focado espadachim mágico, foram-se os disciplinados e precisos construções de chamas e pilares. O capitão se transforma em cinzas e pó momentos antes das chamas fazerem contato. Vendo essa exibição, ao contrário do calor queimando neles, todos os soldados sentem o sangue gelar. Olhando para cima, as paredes maciças de fogo azul ainda os mantinham enjaulados, trancados aqui com esse monstro. Harg! Velf grita, seu grito de raiva abafado pelas chamas que assolam o campo de batalha. Os gritos dos homens chegam bem alto e o cheiro de carne queimada se torna insuportável para qualquer pessoa sã. Com um golpe para a direita, Velf libera uma poderosa explosão de chamas, jogando-se de volta no ar, onde ele gira e vira Mozoka em uma pegada reversa com sua mão direita. Com a outra mão, ele alcança a parte de trás do cinto e saca sua nova arma. Uma espada mágica negra, uma espada mágica Velfcross indestrutível. Uma faca de combate com dentes cortados, ranhuras para pegar lâminas e quebrá-las. Um quebra-espadas com todas as mesmas propriedades de Mozoka. Recomendação de Tali. Ikari. Ele grita enquanto paira no ar. Mozoka à sua direita e Ikari, o quebrador de espadas, à sua esquerda. Mantendo-o perfeitamente equilibrado e permitindo que ele pairasse como Yang, exatamente como o homem disse. Tudo o que ele precisava era de outra fonte de fogo para permanecer equilibrado. Imolação. Ele vira ambas as armas para o céu e dispara diretamente para baixo em direção a 2 pilares de chamas vermelho-sangue. Girando em direção ao chão, todos veem uma bela espiral de poder mágico enquanto uma nova e mais intensa onda de calor varre o exército. Alguns homens largam suas armas e caem de joelhos, aproveitando os próximos momentos para apelar a um poder superior. Alguns rezam para Ares, outros rezam para os deuses do amor e da misericórdia pedindo perdão, abandonando em seus últimos momentos o deus da guerra que os levou a este inferno. Como se um míssil atingisse o campo de batalha, uma explosão avassaladora ecoa, e das chamas salta Velf, com ambas as armas incompreensíveis erguidas enquanto ele desce. Rangendo os dentes com força quase o suficiente para quebrá-los, ele se liberta de todo o controle e cede à sua raiva, liberando sua ira. Flanqueio. Alguns soldados desesperados gritam. Ao vê-lo soltar um enorme pilar de fogo e jogá-lo em um batalhão, centenas de soldados morrem a cada segundo. Morrendo por ataques, morrendo simplesmente por serem expostos ao calor que ele está liberando. Morrendo devido ao mesmo calor descontrolado que estava derretendo sua armadura especialmente feita em sua própria pele. Com um amplo arco ele limpa uma faixa de homens. Sem ouvir seus gritos desesperados e ignorando o cheiro de suas carnes queimadas. Morra! Ele grita e corre para frente, encontrando uma parede de flechas e virotes de besta, ele levanta Ikari. O quebrador de espadas libera uma pequena torrente de chamas e incinera os projéteis. Queimem-se! Ele grita enquanto balança Mozoka horizontalmente. Uma onda de fogo em cascata cai, consumindo milhares de homens. À medida que Velf continua sua fúria, a vontade dos homens desesperados começa a se mostrar ainda mais. Um dos comandantes mais resistentes o flanqueia, saltando sobre dezenas de homens para se aproximar. Seu monstro! Grita o comandante, 30 centímetros mais alto que Velf e 50 quilos mais pesado. Balançando seu machado de batalha contra o ferreiro enquanto surpreende, com a falta de foco de Velf, ele está tão comprometido com o extermínio que a defesa não está em sua mente.
O ataque furtivo funciona quando Velf bate a ponta do Mozoka no chão, gerando uma onda de lava para matar os últimos soldados ao leste e lentamente se aproximar do campo de batalha, tornando sua vida muito mais fácil. Estrondo. O machado atinge o capacete de Velf. O choque do impacto envia um tremor por todo o corpo do comandante. Sua pele enegrecida e queimada dói ainda mais enquanto ele observa pedaços de si mesmo se desintegrando. Velf nem se move com o golpe, pois o machado ricocheteia, sem sequer arranhar o capacete. Sem nem olhar para o homem, asas de Velf recua e libera uma enorme torrente de fogo, eliminando outro grupo de soldados. Enquanto o comandante morre, Velf sente algo que não sentia há mais de 5 anos. Uma dúzia de Velfcross espadas mágicas são ativadas e se despedaçam instantaneamente. Toda a magia dela sendo usada em uma instância, seu trabalho amador. Virando-se imediatamente, ele acena para Mozoka no ar e limpa sua visão do fogo. Então ele vê uma unidade de soldados com uma carroça reforçada. Os cacos cristalinos de espadas mágicas estão aos seus pés enquanto seus aliados alcançam a carroça para substituí-los. Espadas longas que parecem ter sido arrancadas de ferro, pretas com lâminas vermelhas para fogo, lâminas azuis para água. Como se uma criança as tivesse esculpido criações feias e quadradas de um jovem e não refinado Velfcross. Ao vê-los, seu sangue ferveu, seus olhos quase ficaram vermelhos de raiva enquanto ele corria para frente. Eu vou quebrar você. Ele declara enquanto ataca. Antes que os homens percebam o que está acontecendo, ele já está sobre eles, atropelando esquadrões de homens com força suficiente para quebrar crânios e matá-los. O calor de ambas as armas aumentava cada vez mais. No momento de pânico, todas as espadas mágicas que criam água são usadas e nada acontece. A magia flui, as lâminas se quebram e nem água é vista. A umidade foi destruída tão rápida e ferozmente que eles nem sequer viram a água. O mesmo calor radiante que estava fazendo suas armaduras derreterem em seus corpos e fez com que furúnculos de sangue irrompiam em seus rostos. Sangue se tornando vapor e tentando sair de seus corpos. Balançando suas armas conforme se aproxima, Mozoka consome grande parte de sua magia, acumulando uma quantidade absurda de fogo ao parar na frente desses soldados. Quando ele ataca, nada acontece, ele simplesmente estende a espada. Ikari. Ele comanda enquanto levanta o quebrador de espadas Ikari e o joga em Mozoka. Como se uma bomba nuclear tática tivesse sido detonada em sua posição, uma bola de fogo crema tudo e todos em um raio de 500 metros. Conforme as chamas se dissipam, Velf é deixado parado no lugar, sem nenhuma cratera em seu feito, pois isso foi apenas uma onda de fogo e calor. As manoplas e a placa peitoral de sua armadura derreteram e se desfizeram, enquanto Velf continua sua fúria matando imprudentemente todos que encontra. Yang e Tali estão no topo do monólito de terra que ele criou na extremidade oeste do campo de batalha. Quantos são? Pergunta Yang, sentado na borda da estrutura com sua roda elemental pairando em suas costas como uma chama azul, focado inteiramente em manter a parede de fogo que mantinha o exército preso. Cerca de metade, aproximadamente 250, talvez 300 mil pessoas, Tali diz com alguma diversão. Nada mal para meia hora, mas ele está sendo imprudente, Yang diz por ela. Ficando sem magia. Ela concorda pensativamente. Por que não acena com a mão e limpa a outra metade? Ele lança um olhar entediado para ela. Você sabe por quê? Certo, eu vou ajudar. Ficar emocionado desse jeito pode te matar. Mesmo com todos os níveis dele, diz Tali enquanto prepara sua nova arma. Concentre-se primeiro nessas espadas, diz Yang enquanto remove sua nova lança do chão. Sim, eu cuido disso. Além disso, Tali colocou seu capacete e girou sua arma. Estava querendo testar isso na superfície. Os andares superiores simplesmente não têm espaço suficiente, sabia? Yang balança a cabeça. Eu sei disso melhor do que ninguém. Capítulo 216. De pé no topo do monólito feito por Yang, Tali olha através de seu capacete para os incêndios violentos e para o soldado prestes a morrer preso neste campo de batalha. Espadas e um contador de histórias, ela pensa consigo mesma enquanto levanta sua arma. Sua nova lança, com 2 metros de comprimento da ponta à base, feito de mitril e adamantite do andar 97. Perfeitamente trabalhados juntos para se tornarem durandal com a adição de toneladas métricas de metais encantados de Altena. O corpo principal é uma lança padrão com uma lâmina grande na ponta, 2 pontas menores projetando-se na base da lâmina principal em um ângulo perpendicular, e na base da lança há outra lâmina menor, mas mais estreita e facilmente letal. Toda a arma prateada estava coberta por intrincados desenhos dourados em camadas sobre ela e com um pequeno encantamento quase invisível esculpido nela. Levantando a lança do chão, revelando sua aparência, a arma em si era impossivelmente pesada. Superando em muito o peso de Urga, que era de 40 libras, e a arma de Yang, que era de mais de 200 libras. A arma de Tali pesava impossivelmente 2 toneladas, 4.000 libras, como se ela estivesse segurando 3 carros comuns na mão. Tali o levanta com facilidade. Os encantamentos não o tornam mais leve de forma alguma, mas permitem que o peso intuitivamente não afete ninguém que tenha permissão para empunhá-lo, ou seja, membros da Trifecta e a própria Hefesto. Embora a deusa não fosse capaz de levantá-lo, os encantamentos simplesmente permitem que Tali não seja arrastada pelo peso se ela não quiser ou evitam que ela caia através do piso de madeira ao andar em ambientes fechados. No momento em que ela deixa cair a arma ou decide manipular os encantamentos mentalmente, no entanto, eles se tornam 2 toneladas de peso morto. Alcançando um dos slots em sua armadura, ela retira um pequeno disco, concentrando magia nele. Uma exibição da área por quilômetros ao redor é projetada. Percebendo apenas alguns pontos vermelhos no campo de batalha, ela balança a cabeça. Só vejo mais 2 dúzias aqui. Isso significa
significa que os últimos estão em Hakia, ela diz a Yang. Isso não muda o plano, já havíamos levado isso em conta de qualquer maneira. Certo. Tali olha para o campo de batalha e vê um comboio de armas correspondendo à posição dos marcadores. Velf fez este item mágico para rastrear seu sigilo pessoal. Se ele for esculpido em qualquer espada mágica Velfcrosso, o disco detectaria em algumas milhas, excluindo apenas espadas mágicas registradas. E até agora apenas seus itens pessoais estavam registrados. Quaisquer outras espadas mágicas que eles trouxeram estavam no inventário de Yang, o que os tornava impossíveis de detectar. Bênção do deus da guerra, Tali ativa sua magia. A sobreposição de sua armadura espartana dourada se forma sobre sua armadura física dourada do mesmo design, dando uma imagem intimidadora. Sua arma reage como pretendido, uma fita verde com bordas douradas e runas encantadas se forma no cabo de sua arma conectando-se à base da lâmina. Duas fitas menores se formam, agindo como estandartes mais próximos da base de sua arma. Uma carregando orgulhosamente o sigilo de Hefesto, a outra carregando o sigilo da Trifecta. Seguindo o padrão de Velf, sua nova arma é a mais recente de suas criações. Mozoka, que significa carregar sonhos, é o ápice do desejo de Velf de completar esta aventura e alcançar coisas maiores com seus amigos, para seus amigos. Ikari, que significa ira, é a personificação de seus sentimentos em relação ao passado e a Hakia. E agora Tali empunha o Kori, que significa orgulho, agindo orgulhosamente como a haste de bandeira para sua família e sua equipe. Uma arma poderosa e única do tipo crescimento para substituir liberdade. Erguendo sua arma, ela atira em direção ao posto de arsenal móvel. Bum! O ar se estilhaça quando 4.000 libras quebram a barreira do som. Como uma flecha dourada divina, ela desce sobre o campo de batalha, um leve vento verde escondido pela luz ofuscante enquanto faz seu impacto. As espadas mágicas são imediatamente destruídas, já que as criações relativamente amadoras de Velf não conseguem resistir à sua mais recente obra-prima. Dezenas de soldados são mortos pela onda de choque resultante do vento mágico verde. Os poucos infelizes que sobrevivem nas bordas são cortados em pedaços por estilhaços e vento, forçados a sangrar lentamente enquanto assistem a batalha se desenrolar ao redor deles. Observando a destruição se desenrolar, Tali sente alguns batalhões de homens se reunindo em formação para disparar flechas. Sua habilidade de consciência primordial age como o que Yang insiste em chamar de sentido de aranha, não que alguém aqui saiba o que isso significa. Virando-se para os soldados, ela os vê se reunindo para atirar em sua direção e estende a mão. Uma explosão secundária ocorre onde Okori foi cravada na terra enquanto dispara pelo ar impulsionada por sua própria magia de vento e voa em sua direção. Ela estende o braço e pega a arma facilmente, sem nem mesmo ter que dar um passo para trás, pois ela para perfeitamente em sua mão. Como eu poderia viver sem isso? Ela diz enquanto aponta a lança para frente. Uma rajada de vento derruba a parede de flechas do céu antes que possa chover sobre ela e Yang. Ter alcance é bom, Yang diz enquanto olha para Tali. Mas lembre-se de que sua arma não opera como Mozoka. Essa lança é apenas uma bateria elemental feita de Durandal que pode crescer com você. Sua magia neutra substitui a magia do vento que armazenei dentro dela para que funcione. Ela tem mais do que você provavelmente irá esgotar porque sou eu, mas nunca perca a noção de quanto vento você pode fazer antes que ela fique vazia, ele a lembra. Certo, ela dá um aceno compreensivo. Eu vou lidar com as outras espadas e pegar nossa testemunha. Com essas palavras, Tali pula em direção aos arqueiros que atiraram neles. Com o giro de sua arma, ela libera uma rajada de vento, jogando-se para o lado e efetivamente pulando no ar, bem como Yang fez quando ele conseguiu sua magia pela primeira vez. A segunda saraivada de flechas disparadas facilmente a erra enquanto ela gira mais uma vez e manobra para fora da linha de tiro. Vamos lá, ela murmura para si mesma enquanto constrói mais e mais magia em Okori. Sua lança brilha com tanta luz dourada que esconde completamente seu corpo enquanto ela mergulha em direção à terra. Com os batalhões de homens a 100 metros, ela bate a lâmina na terra e libera a magia do vento. Tempestade de vento? Tali pensa consigo mesma enquanto um vórtice de vento verde se enfurece ao seu redor, expandindo-se rapidamente e esculpindo grandes cortes de 5 polegadas de largura na terra em um grande padrão espiral que se espalha para fora com ela bem no meio. Quando o vento se acalma e ela finalmente consegue pensar novamente, ela olha ao redor e vê a área ao seu redor completamente limpa. Pedaços de soldados e materiais espalhados por todo lugar como se tivessem sido jogados em um liquidificador enorme. Sem dar a mínima importância a isso, ela salta para a briga orgulhosamente carregando seus estandartes. Ansiosa para testar sua nova arma enquanto se faz uma pergunta simples. Como diabos Yang cria e lembra de todos esses nomes de ataques? Pouco tempo depois de Tali entrar no campo de batalha, o conflito foi rapidamente encerrado. Entre Velf tendo um colapso dramático e ela ansiosamente testando sua nova arma, Hakia não tinha chance. Nenhum exército no mundo poderia ter chance. De pé em um enorme campo de batalha queimado, dominado pelo cheiro de ferro derretido, carne queimada e pedra derretida, Velf cai de joelhos quando sua adrenalina chega ao limite. Gá droga, ele ofega, embainhando Ikari e batendo Mozoka no chão. Ele absorve o calor e resfria a terra abaixo dele. Removendo seu capacete meio derretido e completamente arruinado, seu rosto é revelado coberto de suor com pequenas queimaduras em sua bochecha. A luta foi fácil de verdade. Mas ele estava mais exausto do que a maioria dos chefes de masmorra conseguiam fazê-lo. Em sua raiva e falta de clareza, ele era um desperdício com sua magia, constantemente liberando fogo e calor descontrolados. Tão desfocado que ele não conseguia nem fazer as construções concentradas em sua arma que se tornaram seu movimento padrão ultimamente. Sentindo que suas reservas mágicas estavam boas, mas a tensão em sua mente estava muito presente, ele pega sua bolsa de equipamentos e retira um elixir, bebendo rapidamente o frasco inteiro.
Colocando Mozoka de costas, ele se senta no chão com as mãos nos joelhos, inclinando-se para frente e olhando para o nada enquanto as enormes paredes azuis de fogo finalmente param. Nem um minuto depois ele ouve 2 pares de botas atrás dele. Você está bem, cara? Pergunta Yang. Velf respondeu entorpecido. De repente, um jato de água fria é jogado no ferreiro, ele nem reage. Isso é o que geralmente acontece depois que eles entram em brigas que podem derreter suas armaduras. Yang imediatamente os esfria. A julgar pelo capacete destruído, pela placa peitoral derretida e outras partes importantes, Yang achou melhor se refrescar. Obrigado, diz Velf enquanto o vapor sai de seu corpo. Posso ir na frente enquanto você lida com isso? Tali pergunta a Yang, segurando um soldado de infantaria de nível 1 no ar com uma mão, enquanto o jovem aterrorizado não faz nenhum som. Sim, ele será uma boa testemunha, diz Yang. Não é como se vocês dois tivessem deixado mais alguém vivo aqui, ele gesticula para o campo de batalha destruído. Só preciso de uma testemunha para contar a história, diz Tali. Lançando um olhar preocupado para Velf, que ainda estava de costas para eles, apenas olhando para o horizonte, ela levanta uma sobrancelha para Yang. Ele lhe dá um aceno tranquilizador, dizendo que tudo ficará bem. Siga o plano, diz Yang. No caminho para a capital, pegue o rei, o príncipe Yaris. Levarei a testemunha conosco e o deixarei quando Velf e eu chegarmos lá. Ele gesticula para Velf e abaixa um pouco a voz. Ele precisa de alguns minutos, então nos encontraremos no palácio. Apenas reúna o conselho de guerra e qualquer outra pessoa importante em um lugar. Quando chegarmos lá, você pode ir procurar as espadas enquanto Velf faz o que tem que fazer. Tudo bem, mas se você me deixar esperando, não haverá uma cidade quando você chegar lá. Diz Tali enquanto bate a ponta de sua lança no chão e dispara no ar em uma rajada de vento. No auge do arco, ela gira no ar e libera outra rajada de vento, impulsionando-se constantemente pelo céu na direção da capital de Hakia. Ao ver Tali sair, Yang se vira para a testemunha designada e acena para que ela se afaste. A terra se ergue para envolvê-lo em uma bola sólida em resposta, permitindo que ele e Velf falem abertamente. Caminhando até Velf, ele pega uma caixa de elixires e os coloca ao lado do homem. Então, isso foi uma demonstração e tanto, diz Yang em tom entediado parado ao lado de Velf. Não me lembre. Velf permanece sentado no chão e lentamente começa a usar os elixires. Não sabia que você podia ficar tão bravo. Eu também não, mas é que, eu nem sei. Você está com vontade de desistir, porque você já está tão fundo assim. Não, eu quero que isso seja feito. Velf olha para Yang enquanto abre um elixir. O conselho de guerra e qualquer um que fique no nosso caminho. Então eu termino com Hakia e os elfos. Isso não parece como eu esperava. Eu poderia ter te dito isso, mas você não teria escutado. A dor é a melhor professora. Yang dá de ombros. Velf suspira, sabendo que precisava sofrer com isso para entender. É por isso que você fez esse plano? Para manter suas mãos limpas e evitar se sentir uma merda? Não. Eu fiz isso porque não conheci uma única pessoa neste mundo que consiga pensar a longo prazo, mas tenho a vantagem da experiência, então talvez isso seja um pouco duro demais. O que você quer dizer? Pergunta Velf enquanto derrama um elixir sobre sua cabeça. Bem, meu mundo avançou muito mais rápido do que você pode imaginar. Levou menos de 70 anos para ir de uma simples máquina voadora de papel e madeira para andar na Lua. O quê? Os olhos de Velf se arregalam de surpresa. Sim, a guerra ajuda muito com a inovação em tecnologia. O mundo inteiro estava em uma corrida armamentista por um tempo e é isso que poderia começar por causa do nosso envolvimento aqui, não que eu me importe muito. Mas quando eu saio de repente, a Trifecta parece vulnerável e as pessoas começam a ficar arrogantes, pensando que podem ameaçar Oraril ou talvez apenas meu time, mas... Ele gesticula para Velf terminar o pensamento. Se você estiver pouco envolvido, então a testemunha diz a todos que Tali e eu fomos o suficiente e as pessoas hesitam em nos desafiar mesmo depois que você vai embora. Certo, se eu nunca for uma peça no tabuleiro, eles não podem me ver lá como uma vaga, diz Yang com um sorriso malicioso. Sabe, Velf se levanta, pois já havia curado e reabastecido sua magia. Para alguém que não gosta de lutar e guerrear, você é muito bom nisso. Comparado ao meu mundo seu ainda é um bebê nos caminhos da guerra. Yang lhe dá um sorriso sinistro antes de colocar o capacete de volta. Você nem teve uma guerra continental ainda e nós tivemos 2 guerras mundiais, está no meu sangue. E sua cama, acabei de encontrar mais um motivo para a deusa da Guerra Freia ser obcecada por você, mesmo que ela não saiba. Apenas mostre o caminho para a capital. Eu sou o único aqui que não sabe onde diabos ela fica. Yang suspira. Tente acompanhar Velf enquanto saca suas armas. Com Ikari na mão esquerda e Mozoka na direita, ambos em pegadas invertidas voltados para o chão. Ele dispara em direção ao céu. Conforme ele sobe, ele gira, deixando um padrão giratório de 2 linhas de chamas carmesim alcançando as nuvens. TCH, se exiba. Yang revira os olhos enquanto casualmente agarra a prisão terrestre que segura sua testemunha e dispara para o céu, alcançando Velf facilmente. Em direção à capital, o final da guerra de um dia de Hakia se aproxima. Capítulo 217. Acima de Valua, capital de Hakia. Que porra é essa? Yang murmura baixinho, já tendo deixado sua testemunha nos limites externos da cidade. Ele e Velf agora voavam alto acima dos distritos, observando o caos. Valua era uma cidade projetada para ser defendida dos maiores exércitos. 3 enormes muros quadrados, feitos inteiramente de pedra e com 200 pés de altura. Cada um é tão largo quanto uma casa e completamente concêntrico. Quanto mais fundo na cidade você for, mais defendido você estará ao viajar das camadas externas para as internas. O Palácio Hakian está localizado no centro da menor e mais interna praça, além de abrigar toda a alta nobreza do país. No momento, a atmosfera normalmente pacífica da cidade era inexistente.
Fogo e morte eram tudo o que eles podiam ver de cima. Incêndios enormes devastavam os distritos, e os orgulhosos muros inquebráveis que separavam cada camada de sua escala social estavam em ruínas. Yang conseguiu facilmente traçar uma linha reta a partir da entrada principal da cidade, destruindo o muro externo e destruindo uma seção de quase 30 metros de largura, e então o ataque atingiu o distrito inferior da cidade. Casas e empresas estavam em pedaços, se não em chamas no momento. Onde a estrada levava ao segundo muro, eles podiam ver uma vala enorme, não escavada, mas cortada na terra, o sinal revelador de um ataque de lâmina de vento, como Yang o chama. Olhando para baixo, Yang viu pessoas correndo como formigas sem um líder, alguns soldados desesperados tentando juntar baldes e apagar as chamas. Cidadãos assustados pegam o que podem carregar e correm em direção aos distritos internos, esperando poderes superiores por segurança. Parte de Yang queria acenar com as mãos e trazer chuva para a cidade, mas ele lutou contra essa parte. Velf precisa deixar seu ponto de vista claro para que Hakia não saia da linha novamente, ele lembra a si mesmo enquanto olha para frente. No segundo muro defensivo, eles viram muito do mesmo, só que dessa vez não havia uma parte desmoronada, mas sim um buraco perfeitamente esculpido começando cerca de 12 metros acima da estrada. O buraco em si era tão largo quanto a Praça de Babel, e do outro lado do muro havia um mar de escombros. O que quer que Tali tenha feito atirou todas as pedras do muro como chumbo grosso no distrito de classe média. Yang percebe enquanto vê casas despedaçadas e pessoas esmagadas sob as pedras. O core está funcionando bem para ela, diz Velf com a voz vazia de emoção enquanto eles se aproximam da parede final. Tali está sendo excessiva, diz Yang. Olhando para todos os danos no distrito de classe média, ele vê áreas completamente fora do caminho direto onde ela deixou sua marca. Faixas de pedras e edifícios desapareceram, espaços abertos inteiros foram pintados de vermelho, e restos de soldados e civis estão espalhados por todos os pátios. Crimes de guerra em seu mundo, uma ocorrência cotidiana durante conflitos aqui. Fazer guerra neste mundo significa apostar sua população civil, tudo vale, afinal. Chegando ao distrito mais interno, dentro das grandes paredes quadradas, eles veem o palácio no meio, feito de pedra e construído com um design que gritava poder, pintado de vermelho, preto e dourado para combinar com o esquema da família Ares, com uma cerca de ferro preta e um portão alto separando-o dos outros nobres, ou onde Yang foi informado que as outras casas nobres estariam. Ao redor do palácio dentro do distrito havia terra. Não era pedra, nem estradas ou prédios. Só terra simples. A terra parecia ter sido escavada, enormes trincheiras escavadas nela como se um gigante tivesse cortado com uma lâmina. Nas paredes distantes do palácio ficavam as casas nobres. Literalmente tudo, exceto o palácio, foi reduzido a escombros e jogado contra as paredes do distrito quadrado. Uma pilha de lixo que já foi o símbolo da riqueza de Hakia. Droga, Tali, Yang sorri ao ver aquilo. Desviando o olhar para o pátio do palácio, ele desce atrás de Velf. Conforme se aproximam de uma grande multidão de pessoas, ele percebe homens e mulheres em roupas finas, joias e itens preciosos por todo o corpo, homens em ternos caros e mulheres em vestidos luxuosos. Quando Yang e Velf pousam, eles avistam Ares, finalmente amordaçado e capturado. O rei, o príncipe e a rainha, assim como o general de nível 13 e quaisquer concubinas que o rei tenha, estão todos na frente da multidão. O rei e o príncipe com as pernas quebradas enquanto o general parece estar nocauteado e deitado de bruços. Toda a família real ainda usava suas coroas mesmo amordaçadas, lançando olhares assassinos para a trifecta enquanto Tali se aproximava de seus parceiros. Sem filhos, Yang pergunta a Tali gesticulando para a multidão de homens e mulheres adultos. Imaginei que seria demais para qualquer um de vocês, então eu apenas os enviei para o distrito do meio. Tali dá de ombros. Uma mentira inteligente, ela os separou sim, mas os executou assim que a multidão chegou ao distrito do meio. Espero que esteja tudo bem para vocês dois? Ela pergunta à sua equipe. MHM Yang concorda. Não importa, Velf rosna enquanto seus olhos focam em Ares e no rei Hakia. Suas pupilas dilatam quando ele imediatamente alcança Mozoka e agarra-a. Em um movimento suave, ele desce enquanto as chamas aumentam para executar os nobres. Reagindo rapidamente, Yang estica o braço e agarra o único dente em Mozoka com sua mão esquerda. Uma enorme torrente de fogo explode e derrete uma das torres do palácio. Felizmente Mozoka não foi abaixado o suficiente para machucar alguém. Por que você o salvou? Pergunta Velf. Com um olhar entediado, Yang solta a arma e invoca um pouco de água para esfriar sua mão. O calor de Mozoka está a um passo de queimar a pele de seu antebraço. Sua mão esquerda é de metal. E causar dano real, Ares está na multidão. Idiota, diz Yang enquanto caminha em direção aos nobres aterrorizados. Ignorando as pessoas amordaçadas e choramingando, ele caminha até a família real e nem mesmo olha em seus olhos, pegando a coroa da rainha chorando. Sendo desesperadamente consolado pelo príncipe, ele a armazena em seu inventário junto com as coroas do rei e do príncipe. Você vem comigo, ele destaca Ares, arrastando-o pelos cabelos para longe da multidão e para o lado próximo a Tali. Tudo bem, Vel, você. As palavras de Yang são interrompidas pelo mar de chamas vermelhas que se chocam contra os nobres, cremando a multidão instantaneamente e derretendo o pátio de pedra do palácio. Ares se contorce no aperto de Yang apenas para os aventureiros o ignorarem completamente, focados na expressão irada no rosto de Velf. Enquanto Yang se concentrava em não perder seu café da manhã por causa do cheiro de carne queimada, Tali apenas levantou uma sobrancelha. Nenhum grande discurso, apenas direto para a ação. Eu respeito isso, ela concorda orgulhosamente.
Treinar Velf para cortar os grandes gestos de seu estilo de luta tinha sido particularmente difícil por causa de quão grandiosa sua personalidade é. Isso era uma conquista aos olhos dela. Não adiantava falar com pessoas mortas, afinal. Ares, a voz de Velf é um rosnado baixo enquanto ele embainha Mozoka em suas costas e caminha até a pequena audiência. Olhando para baixo com olhos maníacos para o deus aterrorizado e de coração partido, ele fala clara e calmamente. Uma chance, Hakia para de caçar semi-humanos e outras raças ou eu voltarei, e da próxima vez não haverá uma cidade sobrando. Os elfos nos contrataram desta vez, mas eu trabalharei por uma única moeda sem valor se isso significar mantê-los na linha. Agora saiam da minha vista. Com a mensagem de Velf entregue, Yang solta Ares e o empurra em direção aos portões que levam para fora do pátio. Sem tirar os olhos de Velf nem por um momento, pois Ares ainda estava muito dentro do alcance de Mozoka. Eu esperava que ele pelo menos nos desse um discurso, Tali diz enquanto observa Ares fugir. Talvez algo como vocês mortais não podem fazer isso comigo porque algo assim. Sim, eu também, admite Yang. Ares sabe quando está derrotado, diz Velf. Agora vamos terminar e sair desse maldito país. Aqui está Tali e não perde tempo em entregar a Yang o rastreador das espadas de Velf. Vocês dois vão para o cofre e eu vou saquear o escritório. Ela salta de sua posição em direção ao topo do palácio. Depois de você, Yang olha para Velf e gesticula para que ele entre no palácio, querendo ficar de olho no ferreiro, só por precaução. Caminhando pelos corredores vazios e ornamentados do palácio, ambos os homens ignoram principalmente o caro tapete vermelho e a arte decorando as paredes. Yang olha para as lâmpadas nas paredes, no entanto, e percebe algo. As lâmpadas usam cristais mágicos no palácio, mas não nas ruas, certo? Ele pergunta a Velf. Certo, responde o ferreiro enquanto continua seguindo o sinal para o cofre. Horaril e Altena são as únicas cidades onde lâmpadas de rua e lâmpadas internas são cristais mágicos. Horaril tem a masmorra, então temos cristais praticamente infinitos. E Altena é onde os cristais vão para serem refinados para que possam ser usados em magia ou em itens utilitários como esse. Todos os outros países só conseguem colocar as mãos em quantidade suficiente para tê-los na capital, ou no caso de Hakia, no palácio. Especialmente porque Hakia está na lista de não exportados para cristais mágicos. Provavelmente os obtive de um negociante obscuro. Yang considera essa informação por um momento. Isso explica porque não importa quantos cristais pegamos da masmorra, a guilda nunca muda seu valor. Uma cidade abastecendo nosso continente e 12 outros continentes maiores, mais quantas ilhas? É impossível atender a demanda mesmo se houvesse mais algumas equipes como a nossa. É basicamente por isso que a aventura é tão atraente. Pagamento garantido se você conseguir sobreviver, e você sabe que sempre terá um emprego. E falando em sobreviver, como você está se sentindo agora que toda essa coisa da Hakia acabou? Yang pergunta, monitorando cuidadosamente a linguagem corporal de Velf. Ele vê o ombro de Velf cair e seu olhar baixar para o chão. Uma pequena carranca no rosto de Velf enquanto ele considera suas palavras com muito cuidado. Você estava certo, parece uma merda. Mas pelo menos Hakia não terá mais cruzadas, certo? Espero que sim, diz Velf. Eles definitivamente não conseguiriam se Ares tivesse ido embora, ele resmunga. Ok, você mata Ares, ele se recupera em 1 ou 2 anos e retorna, e depois? Então eu mato toda vez que ele retorna, diz Velf claramente. Você sabe o que acontece quando você mata um deus. Eles marcam você e se escolherem puni-lo, eles podem te trancar fora do céu para que você não possa reencarnar, ou atormentar pessoalmente sua alma. Espero que tenhamos tido sorte com a Adrestria dando um passe para Tali porque ela é sua campeã, mas teremos que esperar até que ela se reforme para ver como isso vai acabar. Mas eu sei que Ares nunca seria indulgente com você. Velf soltou um suspiro profundo, certo? Você está certo. Eu estava sendo um idiota. E sua garota te deixaria se Ares aparecesse de repente na sua fauna por causa disso. Esse é um pensamento nojento. Mas ei, eu tenho uma pergunta para você, diz Velf. Claro, o que é? Como você está com toda essa história de matança? Yang pondera por um momento antes de responder. Eu penso nos soldados hakianos como nazistas. Isso significa pessoas realmente muito mais no meu mundo. Torna tudo muito mais fácil. Eu ainda não vou machucar pessoas inocentes na minha aventura ou em qualquer uma das nossas, mas acho que não machuquei nenhuma pessoa inocente até agora. Elf? Velf lembra imediatamente. Embora isso tenha sido mais uma questão de autodefesa. Mas e Lefia? Lefia, pergunta Yang, um pouco confusa. Dormiu com ela, matou a melhor amiga dela, terminou com ela e agora está dormindo com a mãe dela, diz Velf com um sorriso travesso. Yang revira os olhos e balança a cabeça, vai se foder. Ele murmura, mas ver seu amigo sorrindo e se sentindo melhor ajudou a deixá-lo mais tranquilo. A risada suave de Velf podia ser ouvida no corredor silencioso enquanto eles finalmente se aproximavam do cofre, escondido abaixo do palácio. Parando na porta, ambos os homens olham para a porta circular de 15 pés de altura. Metal cinza com o sigilo Hakia esculpido nela, com pelo menos 3 pés de espessura, sem maçaneta ou qualquer indicação de que fosse algo além de uma placa de metal em uma parede de pedra. Tudo bem, aqui vai. Yang assume uma posição de combate e puxa sua mão para trás. Com uma respiração profunda, ele ativa sua roda elemental e armadura de mago. Chamas azuis se enfurecem em seu corpo antes de serem condensadas em seu punho direito. O padrão vermelho sangue de sua marca do caos brilha através de sua armadura e roupas enquanto envolve seu corpo. Ataque de chamas. Rachadura. O palácio inteiro treme. Ah, merda. Yang recua enquanto dá um passo para trás, sentindo seus ossos chacoalharem e alguns dedos quebrados. Que diabos é isso? Ele pergunta enquanto retira uma poção, vendo Velf rindo ao lado. É Orixá Okun. O que?
Pense assim, Mithril é nível 1, Adamantite é nível 2, Durandal é nível 4, Orichalcum é nível 12, diz Velf com um largo sorriso no rosto. Você poderia ter me avisado, diz Yang entre dentes enquanto despeja a poção em sua manopla. Eu queria ver como você se sairia. Velf gesticula para a porta que tem uma pequena rachadura, de aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Sinceramente, o fato de você ter feito isso é assustador. Só mais 1 metro e você pode arrombar, ele brinca. Muito engraçado, como entramos? Yang pergunta com um olhar irritado no rosto. Orichalcum não pode ser esculpido de forma intrincada como as outras coisas que listei, o que significa que não há pequenas dobradiças, juntas ou travas. Tudo que o move tem que ser baseado em encantamento, e se for um encantamento ele retira Ikari de trás das costas, sempre embainhado na parte de trás do cinto. Fiz isso para um trabalho mais delicado, e para trabalhar em encantamentos e feitiços. Me dê só 1 minuto, ele diz antes de caminhar até a porta. Enquanto ele trabalha, os encantamentos se mostram, pequenas runas brilhantes cobrindo completamente a porta. Tudo bem, merda, isso pode demorar um pouco, admite Velf. 3 horas depois, Yang. A voz de Velf é a primeira coisa que ele ouve. Yang olha ao redor de seu lugar descansando no chão para ver Velf gesticulando para o cofre agora aberto. Puta merda! Ele diz em admiração pelas grandes pilhas de tijolos de ouro, joias, adamantite e mithril, armas encantadas e Duranhal, e essas eram as únicas coisas que ele conseguia reconhecer. A julgar pela forma como Velf estava constantemente mudando de um item para outro, como uma criança no Natal, ele percebeu que muita coisa estava passando despercebida para ele. Quanto seu inventário aguenta? Pergunta Velf enquanto caminha até uma parte específica do cofre, que honestamente parecia mais um pequeno armazém. Cerca de 30 caixas, talvez um pouco mais se eu me livrar de algumas coisas, isso se traduziria em aproximadamente 4 SUVs de material, quando embalado em caixas. Bem, vamos começar pelo começo. Velf alcança um pequeno suporte de armas e vê 3 espadas longas, todas pretas e grosseiramente esculpidas em metal, com uma ponta vermelha para indicar a lâmina. São seus? Yang pergunta. Parecem lixo. Bem, Velf faz beicinho. Quando eu era mais jovem, isso era o melhor que eu conseguia fazer na época. Saí de Hakia quando tinha 12 anos, tenho 20 agora. Desenvolver uma habilidade como forjar leva tempo. E mesmo essas espadas são melhores do que as que a maioria dos ferreiros consegue fazer, mesmo que pareçam lixo. Certo, vamos levá-los? Pergunta Yang. Não, Velf agarra uma das espadas e facilmente a quebra sobre o joelho. O metal se estilhaça e vira brasas no chão enquanto a magia se espalha e se dissipa. O corpo de nível 6 de Velf é o suficiente para quebrar Adamantite, assim como a maioria dos aventureiros de nível 6 baseados em combate físico. Enquanto Velf quebra as 2 espadas restantes e observa suas brasas se espalharem pelo chão, ele respira fundo antes de soltar, sentindo um peso sendo tirado de seu peito enquanto as últimas âncoras de seu passado são quebradas. Finalmente livre, ele solta um suspiro profundo com um suspiro de contentamento. Vamos ver o que podemos tirar deste cofre. De qualquer forma, são principalmente itens de pessoas de Ares. Os bancos ao redor da cidade guardam os ativos líquidos para troca. Ao ouvir isso, Yang sorri brilhantemente. Tudo bem, vamos fazer as malas. Capítulo 218. 4 dias depois de Hakia, 5 da manhã. Dormindo confortavelmente, Riveria sente o colchão atrás dela afundar. Depois o movimento e o cobertor sendo levantado quando alguém desliza por baixo dele para se juntar a ela. Riveria geme. Ela sentiu um corpo quente agora pressionado contra suas costas nuas. Uma mão esbelta a envolveu e gentilmente acariciou sua barriga enquanto ela descansava sob o cobertor. Em pânico interno, Riveria espia sutilmente para fora do cobertor. É isso mesmo. Suas memórias da noite anterior vêm correndo de volta. Um rubor aquecido domina seu rosto enquanto ela se lembra das coisas que Yang, Freya e ela fizeram neste quarto, nesta cama, na cama de Yang. Olhando para o quarto, ela quase não vê luz, o sol ainda nem tinha nascido. Com um suspiro satisfeito e um sorriso nos lábios, ela puxa o cobertor de volta sobre a cabeça e tenta descansar um pouco. A mão que acariciava sua barriga gentilmente se move para segurar um de seus seios enquanto ambos caem em um sono tranquilo. 9 da manhã. Ao acordar completamente, Riveria ainda sente a mão em seu peito, puxando o cobertor para baixo para que ela possa olhar ao redor do quarto. Ela vê a luz fraca do sol filtrando-se através das cortinas grossas. Devíamos levantar, ela diz calmamente. Um gemido é a única resposta que ela recebe até que alguns segundos depois a voz de Freya alcança seus ouvidos. Mais alguns minutos, ainda estou um pouco cansada de acordar mais cedo, a deusa diz. Ao ouvir a voz, Riveria faz uma pausa por um momento. Levantando sua ponta do cobertor para que a luz alcance seu corpo, ela vê sua forma nua com a mão esbelta de Freya envolvendo-a e segurando seu seio. Sai de cima de mim, diz Riveria enquanto empurra a mão de Freya para longe dela e abre espaço entre elas. Qual é o seu problema? Pergunta a deusa subindo no travesseiro para olhar para Riveria. Riveria puxa o cobertor até o peito e franze a testa para Freya. Achei que você fosse Yang. O que estava fazendo? Eu estava dormindo. Freya lhe dá um olhar entediado enquanto se deita de lado. Por que você está agindo tão tímida agora? Você esqueceu o que fizemos. Aquilo foi diferente, argumenta Riveria. Claro, se você diz. Freya provoca antes de se deitar e olhar para o teto. Quando sua família espera você de volta em Mansão Crepúsculo. Hoje à noite, Riveria diz. Eles acham que estou na masmorra. Lefia sabe a verdade. Caso algo aconteça, ela pode me proteger. Sua filha, a ex-namorada de Yang, Freya reflete. Você pode, por favor, não dizer isso assim? Nós dois estamos tentando não lembrar da segunda parte, disse Riveria. Certo, eu deveria ter adivinhado isso. Mas o ponto é que ainda tenho algum tempo com você. Ou posso ir embora agora, disse Riveria categoricamente.
Você não acha que deveríamos pelo menos poder passar um tempo sozinhos juntos em termos amigáveis, sem Yang aqui para mediar, quero dizer, Freya sugere. Eu gostaria de pelo menos saber como você se sente sobre toda essa situação. Riveria encara a deusa por um momento tenso antes de soltar um suspiro profundo e deitar de costas, juntando-se a Freya e olhando para o teto. Tudo bem. E então? Freya pergunta. E daí? Como você se sente sobre tudo isso? Riveria pensa muito antes de dar sua resposta, uma estranha mistura de alegria e confusão em seu rosto. Eu sinto que não deveria estar feliz, mas estou. Isso é estranho? Sim, e não faço ideia do que você quer dizer, Freya responde categoricamente. Bem, deixe-me explicar assim. Eu cresci como uma princesa, preparada para ser rainha um dia, e casar com quem eu tivesse que casar para garantir um futuro para meu povo. Como uma aventureira, eu sempre busquei ser nada além da melhor, nunca me contentando com o segundo lugar, é por isso que sou a grande maga em vez de qualquer outra pessoa. Tudo verdade, além disso, Edin e Ogni quase desistiram de roubar esse título de você, diz Freya. Então por que estou feliz aqui na cama dele falando com você, enquanto sou sua concubina? E estou genuinamente feliz, Riveria dá a Freya um olhar preocupado, não faz sentido. Talvez porque você não pode ensinar alguém quem ele deve ser, Freya diz em uma voz calma e gentil. Se é aqui que você está feliz, então apenas aceite em vez de tentar dar sentido a isso. Riveria fecha os olhos e levanta uma mão até o rosto, respirando fundo para se acalmar. Acho que eu estava pensando demais, ela solta um suspiro pesado. Mas eu tenho uma pergunta. Qual é a pergunta? Pergunta Riveria. Por que concubina? É a escolha mais lógica, disse Riveria. Não posso ser uma esposa porque, bem, meus deveres para com minha família entrariam em choque com isso e podem causar conflitos internos se isso for revelado. E Yang não acredita realmente em casamento, diz Freya. Ele acha que é só para pessoas pobres, tolos e mulheres. Eu não sabia disso, Riveria fica triste com a notícia, mas mantém uma expressão estoica ao máximo que pode, sem enganar a deusa. Bem, como eu estava dizendo, não posso ser sua esposa, não posso ser pública sobre isso pelos mesmos motivos, e tenho certeza de que ele gostaria de evitar drama também. E honestamente parte de mim gosta do segredo, especialmente depois de uma vida inteira tendo todo mundo querendo saber tudo sobre você. A vida de uma princesa, ex-princesa Freya se corrige. Isso ainda não foi oficializado, diz Riveria. Realmente, aposto que o rei está tentando distorcer os resultados da guerra a meu favor para me manter na linha de sucessão ao trono. Os elfos são o único reino que se casa para o resto da vida, o que me torna sua única herdeira, explica Riveria. Enquanto isso, a maioria dos reis tem uma rainha e algumas outras mulheres, diz Freya. Isso eu nunca poderia fazer ou entender, admite Riveria. Você já é o bastante, não consigo imaginar outra. Freya ri das palavras dela e rola para o lado, passando o braço sobre o peito de Riveria mais uma vez. Foi quase exatamente isso que Yang disse quando eu sugeri você para ele. Disse que uma mulher já era dor de cabeça o suficiente. Ele não está errado. Verdade. Mas quanto ao motivo pelo qual elas fazem isso, uma dúzia de mulheres está disposta a dividir um homem. Bem, você não pode esperar que um homem com o mundo nas mãos seja completamente leal agora, pode? Você pode esperar, mas essa é uma expectativa irrealista de se ter de um rei. Não vejo porque isso é pedir demais, disse Riveria. Porque é assim que é. Pegue Yang como exemplo com todo o dinheiro e poder do mundo, porque eu tenho quase certeza de que o poder militar neste andar agora é maior do que o resto do mundo combinado, e está tudo sob seu comando. Ser sua mulher, sua esposa principal ou sua centésima concubina seria uma vida fácil garantida. Nunca ter que se preocupar com segurança, proteção, abrigo, comida ou qualquer outra coisa que você queira. E se você fizer um filho para ele, o acordo fica muito mais doce. Todo mundo sabe disso, e um homem com recursos como esses poderia ter 100 mulheres se quisesse. E tenho certeza de que pelo menos metade das mulheres em Horario largaria tudo por uma chance nessa vida. Você realmente espera que alguém nessa posição se acomode? Depois de alguns longos minutos de reflexão profunda, Riveria responde. Não, ele não tem motivo para se estabelecer. Exatamente, Freya se aconchega em Riveria e descansa a cabeça no ombro do elfo. Agora imagine a sorte que temos de ele estar contente com apenas nós dois, pelo menos por enquanto. E eu quase tive que implorar para que ele desse uma chance a isso. Por enquanto? Pergunta Riveria. Bem, Freya move sua mão para baixo para acariciar a barriga de Riveria. Quando essa pequena nascer e Yang ficar, tenho certeza de que em alguns anos ele ficará um pouco cansado das mesmas duas mulheres. Nada é tão excitante para um homem quanto uma nova mulher, afinal. Então ele se divertirá pela cidade, mas sempre voltará para cá e nunca estrará para casa. Por que não? Pergunta Riveria. Porque eu vou matá-los, Freya diz em um tom frio. Depois que as crianças nascem, é claro, os pequenos Shen são sempre bem-vindos. Riveria lança um olhar desconfortável para Freya, sem saber o que dizer. Freya parece apologética. Você é um caso especial, eu prometo, eu nunca pretendi te machucar, eu realmente quero que você fique conosco. Mesmo depois que você fizer o bebê. Não tenho certeza se devo acreditar em você ou não, disse Riveria. Mas não acho que Yang deixaria alguém me machucar, especialmente se ele soubesse que sou a mãe do filho dele, até mesmo você, então está tudo bem. Exatamente. Mas você sabe que não estou concordando com nada disso, certo? Freya apenas em resposta. Por favor, depois da noite passada e do jeito que ele estava nos enchendo de chá anticoncepcional, Riveria a interrompe. É caro, mas comprei bastante, uma xícara por mês, sem bebês. Você realmente acha que ele teria sido tão descuidado se eu não tivesse contado a ele sobre o chá? Um silêncio tenso toma conta da sala enquanto as duas mulheres se olham. Por fim, Freya respira fundo para se acalmar antes de falar.
Sua, egoísta, vadia, exceto, você não entende o quanto eu trabalhei para te trazer aqui, para fazer Yang se abrir para a ideia de outra mulher? O fato de eu estar disposta a dividir para que você possa ficar com um homem que ama deveria ter sido suficiente. Você deveria ter aproveitado a chance de fazer filhos com ele, mas não, você só pensa em si mesma, você é egoísta. Freya balança a cabeça em decepção. Riveria parece chocada com a acusação. Você está tentando ancorá-lo aqui com um bebê, mas quer me fazer o cara da sacola? Você não pode estar falando sério. O que há de errado em querer uma família? Eu, você, Yang e alguns bebês, parece perfeito para mim. Se você quer tanto um bebê, então peça para Yang me pedir diretamente, porque então terei prazer em ter os bebês dele, ou você pode adotar um, disse Riveria categoricamente. Freya se afasta como se a mulher tivesse cuspido em seu rosto. Adotar? Você quer que eu seja maternal e crie uma criança com Yang que não tem nenhuma gota de seu sangue? Freya desvia o olhar de Riveria e cruza os braços. Pelo bem do nosso relacionamento, vou fingir que você não sugeriu algo tão nojento para mim. Enquanto Riveria tenta entender as palavras de Freya, a deusa pula da cama, vestindo um short por baixo de uma das camisas de Yang, e começa a caminhar em direção à porta. Vá se arrumar e venha tomar café da manhã comigo, diz Freya enquanto sai de Riveria para se recompor. Ela é um monstro. Não, se Yang está com ela, então ela tem que ser boa, certo? Riveria questiona enquanto sai da cama. Parada em frente ao espelho do banheiro, ela se avalia completamente, sentindo-se completamente dolorida como se tivesse suportado 2 dias de treinamento físico, pequenos hematomas azuis pelo corpo, todos facilmente escondíveis. E finalmente uma marca de mordida flagrante em sua bunda. Sério? Por que ele faria isso? Ela se pergunta enquanto entra no chuveiro. 11 da manhã. Depois de tomar um longo banho morno e se vestir, Riveria anda pelo corredor em direção à cozinha usando um par de shorts verde claro e uma blusa branca, roupas que ela empacotou para passar a noite aqui. Caso contrário, ela teria que andar por aí de roupão, ou provavelmente pegar roupas emprestadas. Tudo que você veste é verde? Freya pergunta, sentando-se no balcão da ilha e comendo uma fatia de torrada. Tem uma imagem a manter, diz Riveria enquanto se aproxima da mulher. Ovos e torradas, deve ter sobrado um pouco de presunto do que fiz para Yang antes de ele ir embora. Freya aponta para um prato coberto em outro balcão. Que horas ele saiu? Pergunta Riveria enquanto serve o café da manhã para si mesma, levando seu prato e um copo de suco para a sala de estar, um passo atrás de Freya. Por volta das 5 da manhã, diz Freya enquanto ambos se sentam para tomar café da manhã. Achei que ele gostasse de dormir até tarde. Aconteceu algum imprevisto importante? Não exatamente. Freya toma um gole de sua bebida antes de continuar. Yang tem tido um sonho recorrente já faz um tempo, desde que ele acordou de seu pequeno coma após retornar a horário. O mesmo sonho, constantemente revivendo o último dia em que viu sua família. Às vezes o acorda cedo e ele não consegue mais dormir, ela diz tristemente. E você sempre acorda para fazer café da manhã, não importa a hora? Eu durmo muito levemente, é impossível para ele sair da cama sem me acordar. E eu gosto de cozinhar para ele, diz Freya. Locke disse que não se pode fazer nada que deva ser servido em coisas que podem ter sabor, ressalta Riveria. Freya faz beicinho e cruza os braços abaixo do peito. Bem, eu tenho levado muito a sério aprender a cozinhar neste último ano. Você não reclamou do seu café da manhã? Freya gesticula para o prato quase vazio de ovos e torradas. É verdade, é uma delícia, admite Riveria. Exatamente, e você nem percebeu que eu o deixei cair no chão. Riveria congela e apenas olha para Freya. Foi uma brincadeira, juro que não deixei a comida cair, ela diz antes de Riveria continuar comendo. Depois de mais alguns minutos de conversa leve, Riveria finalmente pergunta algo que ela queria falar com Freya. Tem uma pergunta sobre Yang, especificamente sobre sexo, Riveria diz em voz baixa. Não precisa ser tão puritano agora, estávamos todos muito abertos ontem à noite. Certo, Riveria cora levemente. Bem, minha pergunta é, você deveria ficar dolorida depois ou é só por causa dele? Quero dizer, antes de Yang eu nunca tive nenhum primeiro beijo, muito menos qualquer outra coisa. Bem, para o último, a prática leva à perfeição e para o primeiro, Yang lhe dará muita, e eu quero dizer uma quantidade absurda e desumana de prática, é por isso que você está dolorido. Riveria faz uma expressão um pouco confusa. Olha, entre nós, parte do motivo pelo qual eu queria você aqui é que lidar com um adolescente tarado. Na verdade, acho que o aniversário de 18 anos dele foi recente ou será em breve. Então, lidar com um adolescente tarado que tem 8 níveis de atributos, um dos quais é um atributo de resistência sempre no máximo, e tenho quase certeza de que ele tem habilidades que o aumentam ainda mais, é muita coisa para eu lidar sozinho. Ah bem, pelo menos isso explica os hematomas. Eu ainda gostaria de saber por que ele mordeu minha bunda. Riveria diz calmamente. Sentada em frente a ela, Freya não consegue conter o riso e acaba dando uma gargalhada louca que ainda soa agradável aos ouvidos de Riveria. O que é tão engraçado? Freya luta, mas eventualmente recupera o fôlego e se acalma. Yang não te mordeu, fui eu. Você era tão fofa que eu não consegui resistir. Com o rosto completamente vermelho diante da deusa risonha, Riveria se levanta e leva os pratos para a cozinha. Eu deveria lavar isso rápido. Seguindo Riveria até a cozinha enquanto ela lava a louça, Freya pega 2 potes de um armário. São reais? Pergunta Riveria, parando um momento para olhar para Freya. Um jarro enorme de gotas de cristal e um jarro idêntico de coral nectars, custando aproximadamente 1 milhão e 100 milhões de valis, respectivamente. Qual você prefere? Freya pergunta. Néctares de coral? Acho que todo mundo prefere, diz Riveria enquanto continua a preparar os pratos. Verdade, quanto mais fundo o chão, melhor o saque, afinal Freya guarda o pote de gotas de cristal. Eles literalmente crescem em árvores no chão, sendo em uma zona segura, então você pode pegá-los quando chegar lá. Riveria ri sombriamente enquanto coloca os pratos para secar.
Depois de ver o tipo de poder que ele tem, você realmente acha que é possível chegarmos tão longe? Bem, falar sobre fauna, aventuras e a masmorra é um pouco tabu nesta casa, mas Yang nunca disse que é impossível para sua família, apenas que sua abordagem está errada. Freya dá de ombros e pega 2 taças de vinho. Riveria sorri com a resposta enquanto seca as mãos. Entendo, então ainda há esperança para nós. Ele também planeja pegar Lefia e treiná-la adequadamente se vocês fizerem muita besteira, então. Freya dá de ombros e começa a se afastar com o pote de doces. Sigam-me para nos divertir um pouco. Você já deveria saber que não estou interessada em mulheres, diz Riveria, um passo atrás de Freya. Eu estou ciente, e não é esse tipo de diversão, Freya diz quando eles chegam ao quarto de Yang. Se você estivesse, eu acariciando seus peitos teria sido suficiente. Ela pisca para Riveria. Você estava tentando me seduzir? Não, Freya diz enquanto eles entram na sala. Eu estava simplesmente admirando-os. Honestamente, é um milagre que suas vestes possam fazer você parecer plana quando você tem seios maiores que os de Tione. Não é de se espantar que Yang não conseguisse manter as mãos longe deles. Ah, obrigada? Claro, eles são maiores que os meus, então faz sentido que ele esteja em cima de você. Pena que meu charme não funciona com ele, Freya diz enquanto coloca o jarro e os copos no carpete. Certo, ele mencionou isso, algo sobre a marca do caos resistir. Freya aponta para a estante de Yang com todos os livros e grimórios chatos e aponta para o topo. Arrume aquele jogo de xadrez enquanto eu pego a última coisa que precisamos. Ela diz antes de ir para o closet. É melhor que isso não seja uma coisa sexual. Riveria balança a cabeça e anda até a estante. Seus olhos imediatamente se voltam para os grimórios, passando um dedo pela lombada dos livros. Ela observa as runas esculpidas neles antes de se concentrar na tarefa em questão. Pegando a caixa com o tabuleiro de xadrez e as peças, ela volta para o tapete e se joga no chão com o jogo. Enquanto ela termina de se arrumar, ela vê a deusa Freya emergir da sala conectada, carregando 5 garrafas de vinho branco. Vinho no armário, o quê? Riveria pergunta enquanto Freya está sentada do outro lado do jogo. Houve um pequeno incidente e Yang exagerou. Freya passa uma garrafa para Riveria que a abre facilmente, força nível 6, afinal. Ele me proibiu de beber álcool. Observando Freya encher seu copo inteiro ansiosamente, Riveria rapidamente junta as peças. Talvez não devêssemos estar bebendo então, quero dizer, e se ele voltar e me pegar dando álcool para você? Não fique assim. Contanto que limpemos tudo antes que ele volte, está tudo bem, diz Freya. E quanto tempo dura isso? 3 ou 4 horas ou quando ele tiver fome. Ele deveria estar ajudando Tali no telhado de Babel com sua nova arma agora mesmo. Certo, qual é o jogo? Pergunta Riveria. Toda vez que você perder uma peça, beba, diz Freya. E você é bom em xadrez? Eu realmente não tenho ninguém para jogar. Todos na minha família me deixam vencer e Yang é o pior no xadrez. Sério? Presumi que o mítico líder da expedição seria um grande mestre nisso. Eu também pensei, mas não, é o oposto completo. Ele tem algum tipo de problema mental em que é incapaz de sacrificar até mesmo um peão para proteger seu rei. Isso se traduz em não sacrificar a vida de outras pessoas por sua aventura. Isso parece um bom caráter moral, argumenta Riveria, não um problema mental. Embora ele não tenha ajudado na execução do exército e da classe alta de Hakia, aquelas pessoas teriam morrido de qualquer maneira, diz Freya. Com ou sem Yang, Velf estava se envolvendo, pelo menos com Yang ele não morreria também. E isso causou menos mortes do que se eles nunca tivessem se envolvido e assistido os elfos morrerem. Acho que isso explica porque ele não dá socos em todo mundo quando está bravo. Freya assente e toma um gole de seu vinho enquanto faz o primeiro movimento. E isso o torna ótimo em damas. Toda essa bobagem de toda a vida importa, que ele prega como ecologista se traduz bem em um jogo onde qualquer peão pode se tornar um rei. Isso faz mais sentido para ele, Riveria move uma de suas peças. E por que exatamente esconder vinho no armário? É o único lugar que tenho certeza de que ele nunca vai verificar e que eu nunca terei que entrar enquanto ele estiver em casa. A seção de casacos, diz Freya. Por que a seção de casacos? Bem, elementalista significa que ele não sente calor ou frio fora dos extremos, e eu quero dizer extremos do tipo derreter o mundo. Aprendi isso da maneira mais difícil, acredite, mas significa que ele nunca precisa de um casaco, então ele nunca guardaria seus casacos. Mas ele sempre usa aquele casaco azul, ressalta Riveria. O casaco azul Zinogre, sim. Honestamente, é mais por estilo e para que ele não precise ficar nu para usar magia se não estiver usando roupas de combate feitas por Velf, diz Freya. O que você quer dizer? É couro e pele de Zinogre tratados. Mais alguns itens dropados do, acredito que seja Monstro Rex do andar 70. Basicamente, o casaco sempre fica em temperatura ambiente e pode resistir a uma certa quantidade de fogo e gelo, perfeito para ele. Freya diz enquanto toma um gole de vinho porque Riveria captura um de seus peões. Uau, todo esse tempo eu pensei que ele só gostava da aparência. Não, é mais útil do que a maioria dos equipamentos defensivos de aventura aos quais as pessoas têm acesso. E é um bode expiatório conveniente para mim se ele reclamar que minhas roupas são caras. Eu adoraria vê-lo tentar isso com um casaco de 200 milhões de valis que ele sabe que é praticamente inútil para ele. Freya ri com o pensamento. 17H. Andando pelo corredor de seu apartamento, Yang o encontrou assustadoramente quieto. Ele chamou e Freya nem Riveria responderam. A resposta para esse grande mistério foi resolvida quando ele entrou no quarto e viu as duas beldades abraçadas, dormindo, babando, no chão, cercado por garrafas de vinho, caixas de doces e meio pote de néctares de coral.
Bem, pelo menos eles se divertiram. Acho que Riveria precisa ficar mais uma noite. Capítulo 219. Enquanto a maior parte da família estava no refeitório desfrutando de um animado café da manhã, na sala de reuniões de Locke os executivos principais estavam reunidos com sua deusa. Finn Riveria, Garrett e a deusa Locke estavam sentados nos luxuosos sofás vermelhos lendo alguns documentos. Uma mistura de admiração, surpresa, curiosidade e horror estampada em seus rostos. Garrett resmunga enquanto joga os documentos na grande mesa de centro e se inclina para trás no sofá. Normalmente eu diria que isso é alguma propaganda de merda de cavalo, mas considerando quem é. Certamente é real, Finn diz enquanto continua a reler os documentos, puxados diretamente dos registros de guerra de Hakia e publicados com o selo de aprovação de Ares. Ele quer virar o mundo contra eles, ou pelo menos fazer as pessoas terem medo deles. Bem, está funcionando, disse Riveria. As pessoas já estavam aterrorizadas com Yang, mas, de acordo com isso, eles são todos monstros por si só. Sim, mas esse tipo de coisa é possível? Locke pergunta enquanto ela começa a passar por cada seção do registro. Primeiro diz que Yang usou paredes de fogo para aprisionar o exército além da realeza. A magia dele pode criar uma cratera por quilômetros em todas as direções, Riveria lembra Locke. Uma parede de fogo não estaria fora do reino das possibilidades para ele. Ok, sim, ele não é normal, então eu compro isso, a deusa continua. Mas então, de acordo com a testemunha, Velfcrozo sozinho exterminou quase 400 mil do exército de 500 mil de homens. Não sabemos o que essa espada pode fazer, diz Finn. E de acordo com esses relatos, ele fez uma segunda menor. A única informação que temos é o que Tiona viu, considerando que ele não usou essas espadas muito, se é que usou, contra Kulve Tarot. E de acordo com ela, ela lança fogo e absorve calor. Talvez seus ataques sejam massivos o suficiente para acabar com faixas de um exército de uma vez? Eu não ficaria surpreso se esse fosse o caso, diz Garrett. Afinal, já sabemos o que um Yang Shen de baixo nível pode fazer. Não só isso, Riveria fala enquanto abaixa sua cópia do relatório. Antes de Velf chegar a Horário, ele estava fazendo as espadas mágicas mais poderosas do mundo. De acordo com suas próprias palavras, essas são pedaços inúteis de ferro comparados até mesmo às piores criações em seu nível de habilidade atual. O mundo já estava com medo de suas armas, agora ainda mais. Não é de se espantar que Hefesto tenha tesão por ele, Locke murmura. Depois que todo aquele exército foi feito, aparentemente eles enviaram Tali para a capital antes dos outros. De acordo com isso, ela cercou da região externa, passou pelos muros e entrou diretamente no palácio. Então manteve todos os nobres e o próprio Ares como reféns até que sua equipe chegasse. Então eles executaram todos, exceto Ares. Uau! Bem, ela é a campeã da guerra, Finn lembra Locke. E isso deixa o público saber que Yang não é o único com poder absurdo em sua equipe. Mesmo depois de todo o problema de Kulve Tarot, tenho certeza de que algumas pessoas que não estavam lá ainda tinham dúvidas. Ele projeta uma grande sombra, disse Riveria. Mas isso levanta uma questão? Garrett lança um olhar curioso para Riveria. O que sua ele se interrompe e finge tossir. Quanto o rei dos elfos pagou a eles por esses resultados? Não tenho permissão para discutir isso, como você sabe, mas Riveria olha para a mesa e suspira. Uma carranca profunda se forma em seu rosto enquanto ela fala, nada importante para ele ou para os elfos. A trifecta se envolveu principalmente porque Velf queria, o dinheiro não importava. É uma pena, Garrett balança a cabeça. Poderia ter cobrado uma fortuna ou duas com esse tipo de resultado. Locke relaxa de volta no sofá enquanto ela afasta seus documentos. Diga, Finn, como faríamos isso? O que você quer dizer? Pergunta Finn. Se estivéssemos no lugar deles, o 500 mil de soldados de baixo escalão, sitiando a cidade e derrubando o palácio, tudo isso. Como teríamos feito? Eu estava pensando a mesma coisa, admite Garrett. Não posso dizer que não passou pela minha cabeça, disse Riveria. Bem, capitão, como você acha que seria? Finn pondera as perguntas por um tempo, examinando constantemente os registros de guerra em busca de qualquer informação que possa encontrar, enquanto as compara com o que ele sabe sobre a trifecta. Tudo bem, acho que entendi, ele diz. Todos se concentram nele enquanto ele explica. Primeiramente, se assumirmos que sabemos antes do inimigo e temos tempo para nos preparar e esperar como a trifecta fez na floresta, teríamos espadas mágicas feitas. Obviamente não podemos fazer com que Velf faça nada para nós, mas teríamos o máximo possível. Com a riqueza atual de nossa família, no entanto, não seria o suficiente para lidar com 500 mil de soldados. Quantidade é uma qualidade, diz Garrett. Exatamente o primeiro problema. Mesmo com as espadas mágicas, estaríamos dependendo de nossos magos para eliminar grandes seções do exército inimigo. Mas não temos uma muralha de fogo como Yang ou qualquer outro método de manter todos em grandes grupos. O inimigo se espalhará e forçará nossos lutadores a irem eliminar certos grupos móveis. Enquanto isso acontece, por melhor que seja nossa muralha de escudos, cerca de 100 mil flechas de uma vez a perfurarão eventualmente e alguns de nossos membros de nível inferior morrerão. É inevitável em uma batalha como essa. Mas eles estavam bem, ressalta Locke. Porque Velf fez para eles uma daquelas armaduras estranhas que Tali usou contra Kulve Tarot, sem mencionar que não acho que essas flechas machucariam alguém como Yang ou Tali em seu estado de magia aprimorada. Adicione uma camada de magia como fogo ou qualquer outra coisa que eles tenham e nenhuma flecha sequer os tocará. Qualquer um que chegar perto o suficiente simplesmente morrerá da magia também, já que os inimigos eram muito fracos, explica Finn. Entendi, disse Riveria.
A melhor armadura física do mundo sob uma armadura mágica envolta em uma magia de efeito diária que sempre permanece ativa, como a armadura de mago. Exatamente, diz Finn. E já que ninguém em nossa família tem isso, inevitavelmente sofreremos perdas. Sem mencionar que mesmo com você e Lefia lançando seus feitiços de maior alcance, levaria tempo e energia para manter vocês dois ativos e seguros, mesmo que sejam principalmente soldados de nível 2. Sim, isso seria um problema, disse Riveria. Supondo que usemos o cronômetro para minha magia de canto super longo, um lançamento a cada 3 minutos e meio para todo o nosso esquadrão de artilharia contra inimigos que não param de se mover ou atirar flechas. E não temos como forçá-los a um espaço menor, então eles também serão espalhados. Mesmo se você nos deixar sem magia, os lutadores físicos também terão que correr por aí matando o máximo de soldados possível. Aqueles que podem realmente deixar sua formação de defesa, diz Finn. A maioria das pessoas como Raul e sua equipe farão uma parede de escudos para proteger os magos enquanto eles cantam. Um único erro pode matá-los em um campo de batalha com Velcross espadas mágicas, mesmo que sejam suas versões desatualizadas. Então, alguns aventureiros de baixo nível e muitas poções, talvez alguns elixires? Pergunta Loki. Idealmente, diz Finn. Mas eu nunca vi essas espadas ultrapassadas que Vel fez. Dizem que são monstruosas comparadas às espadas mágicas comuns, e o exército tinha cerca de 50. Manter uma formação padrão de magos contra pessoas com artilharia tão poderosa e móvel pode ser um sonho. Perdas esperadas? Pergunta Loki. Na pior das hipóteses, se essas espadas forem tão fortes quanto eu penso, talvez uma dúzia de aventureiros de nível baixo, então nível 1 a 3. Ares compensa sua qualidade em tropas com números e equipamentos, então esta pode ser a parte mais difícil para nós. Poções e talvez elixires se eles realmente nos pressionarem, diz Finn. Tempo? Pergunta Loki. Dependendo das complicações, pelo menos 2 ou 3 horas. Se nossa formação não precisa ser tão defensiva porque as espadas são mais fracas do que eu presumo que isso pode ser bem mais curto, esse é o problema principal, explica Finn. Espadas que derrubaram um reino em um dia, Loki reflete. Quanto tempo levaria para derrubarmos a capital? Supondo que marchemos até lá depois dessa luta. Fu se vira para Garrett. Garrett, o que sabemos sobre a capital de Hakia? O anão acaricia sua barba enquanto tenta se lembrar de tudo que pode. Ares é realmente bom em fazer as pessoas quererem matá-lo, então foi construído para ser defendido em cercos. Não há costas próximas, então você tem que marchar por dezenas de quilômetros de planície sem cobertura até chegar à cidade. Um enorme conjunto de paredes quadradas, muito parecido com as paredes enormes de Oraril. 3 conjuntos separando as classes com o palácio no meio. Comida e água? Pergunta Riveria. É demais para nós esperarmos matá-los de fome. São quilômetros entre a primeira e a segunda parede, então eles têm comida suficiente para pelo menos um ano estocada lá. Qual é a altura das paredes? Pergunta Finn. Pelo menos 60 metros, e talvez 9 ou 12 metros de espessura, pedra sólida também. Droga, Finn franze a testa. Qualquer um fora do time com poder de ataque suficiente para quebrar isso ou não tem mobilidade como Garrett ou não tem resistência para sobreviver sendo focado no outro lado por, digamos, uma dúzia de espadas mágicas Crozo. Mesmo que não seja de Velf, Hakia tem o resto da família dele e inúmeros outros fazendo espadas mágicas para eles. E a magia? Pergunta Riveria. Impossível, diz Finn. Mesmo com seu feitiço mais forte, embora você consiga passar sem problemas, o problema é a vantagem da altura. Eles estariam nos atacando com artilharia do topo da muralha a milhares de metros de distância enquanto nos aproximamos, e só vai piorar na base. No momento em que você começar a cantar e aquele círculo mágico se formar, você se tornará um alvo gigante para qualquer um mirando um trabuco ou usando uma espada mágica. Sim, e Hakia é enorme. Nossa família não consegue nem cercar um lado do muro externo completamente, então eles conseguem concentrar tudo que não estão usando em nós, diz Garrett severamente. O tempo está nos vencendo aqui, diz Finn. Na primeira sessão, simplesmente não tínhamos a área de ataques efetivos e defesa móvel para lidar com seus números e artilharia. Agora é o fato de que quanto mais demoramos para quebrar o muro, mais recursos eles reúnem de outras partes da cidade para nos concentrar. Sem mencionar que está aí apenas uma parede, Loki o lembra. Quando você passar, terá que lutar contra quilômetros de flechas e mais artilharia para chegar à segunda parede, onde eles certamente montaram mais defesas. Caro, diz Finn, isso nem é um problema de se somos capazes. As pessoas que são capazes de romper não têm a habilidade de persistir depois que rompemos. Sem defesas embutidas como a trifecta ou cura constante como optar, não podemos lidar com dezenas de espadas mágicas apontando para nós a cada minuto. Hakia é simplesmente boa demais em defender, diz Riveria. E não é como se fossemos as primeiras pessoas com aventureiros de primeira classe a falhar em romper a primeira parede. Mas o que seria preciso para passarmos por ela? Muitos riscos, diz Finn. O ideal seria corrermos para a base da seção menos coberta. Lefia usaria o feitiço de escudo de Riveria rapidamente para proteger o esquadrão de demolição, que neste caso é apenas uma parede de escudos que inclui Garrett, e Riveria para usar magia e perfurar a parede. Os outros aventureiros de primeira classe escalarão a parede ou serão jogados para o topo por Garrett. Uma distração para o esquadrão de demolição trabalhar? Pergunta Loki. Algo assim, diz Finn. Estaríamos lutando contra um exército famoso por usar espadas mágicas em uma faixa de terra relativamente estreita. Se caíssemos em Hakia, quase certamente morreríamos por causa da rapidez com que ficaríamos focados e sangraríamos nossa energia. Na melhor das hipóteses, os mataríamos rápido demais para que alguém pudesse brandir uma espada mágica poderosa o suficiente para nos explodir da parede, o que não é impossível, já que todos eles seriam muito mais fracos do que nós. Perdas esperadas para esse muro? Pergunta Loki. Recursos, diz Finn.
poções e provavelmente alguns elixires para o esquadrão de demolição. Nós esperançosamente encontraríamos algumas espadas mágicas em cadáveres antes de ir para a próxima parede e repetir o processo. Depois disso nós ficaríamos sem poções e elixires, supondo que fizéssemos as malas para uma expedição regular, ou até duas. Entendo, Riveria concorda. Eles nos forçariam a queimar recursos cada vez mais rápido porque quanto mais longe formos em Hakia, mais devagar teremos que nos mover e mais fácil eles poderão nos cercar. Exatamente, diz Finn. A segunda parede está a quilômetros de distância, o que significa que eles vão nos lascar o tempo todo. Se pararmos e lutarmos, corremos o risco de nos separar e sermos pegos, então temos que continuar nos movendo. É aqui que as pessoas começam a morrer. Podemos fazer isso? Pergunta Loki. Se vencermos a segunda parede, não haverá pessoas suficientes para romper a terceira, diz Finn severamente. E mesmo se chegarmos ao palácio, nunca conseguiremos voltar. Haki era temida por um motivo, um exército tão grande com mais espadas mágicas do que qualquer outro país. Além de Horaril, não consigo imaginar outro país que poderia ter enfrentado eles e vencido. Até mesmo o país de Kali e Teosquilra. Um país de mulheres amazonas, todas criadas para a guerra e até mesmo alguns aventureiros de primeira classe. Eles simplesmente não têm os recursos e equipamentos para defender ou atacar Hakia. E Freya? Loki pergunta. Ela venceria, mas além de optar, não muitos, se houver, outros sobreviventes, diz Finn. A família dela é construída para lutar contra pessoas e monstros, não para derrubar cidades. Optar sobreviveria apenas porque Hakia não tem poder de fogo para matá-lo, mas duvido que qualquer outra pessoa retornaria, já que eles não trabalham bem juntos. E quanto tempo levaria para romper a segunda parede? Pergunta Loki. Finn suspira e derrete em seu assento. Pode ser mais de um dia depois de quebrar a primeira parede. Do início da primeira batalha, talvez sejam 36 horas. E ainda perdemos. Eles levaram menos de 3 horas para começar a primeira batalha e chegar ao palácio. E isso sem Yang intervir, diz Loki. Então o que eles fazem que não percebemos? Normalmente eu diria apenas, eles pegaram Yang e pronto. Mas ele nem ajudou dessa vez. A sala cai em um silêncio depressivo. Ser questionado sobre o que você estava fazendo de errado não foi fácil. E foi quase de partir o coração depois de passar 30 anos construindo sua fauna e sua família tanto quanto esses 3 fizeram. A atualização, diz Finn após alguns minutos de autorreflexão silenciosa. Hein? Loki olha para ele confuso. Você pode nos atualizar? Acho que descobri. Minhas estatísticas não mudaram muito desde minha última atualização, então estou bem, disse Veria. Uma verdade técnica para enganar os olhos de Loki. Ela simplesmente não conseguia se despir para que sua deusa visse seu corpo após sua segunda saída ao apartamento de Yang. Eu deveria ser o suficiente para testar isso sozinho, diz Finn enquanto imediatamente começa a tirar a camisa. Depois de receber sua folha de status, ele se senta no sofá e a lê cuidadosamente antes de distribuí-la. Acho que descobri são as estatísticas básicas, pelo menos para começar, diz ele. O que você quer dizer? Pergunta Riveria. Você se lembra do que Yang disse antes quando perguntei o que os torna tão diferentes do nosso time? A elfa tenta se lembrar, mas apenas balança a cabeça. Ele nos chamou de um grupo de pessoas que tiveram sorte e sobreviveram até níveis mais altos. Na época, pensei que ele estava nos menosprezando, mas essa foi simplesmente sua avaliação lógica, diz Finn. Todos na sala olham para ele de forma estranha. Tenho quase certeza de que ele estava falando mal de você, diz Riveria. Yang não gosta particularmente de você. Eu sei dessa parte, mas deixe-me explicar. Ele aponta para sua folha de status na mão dela. Se você verificar minhas estatísticas, verá que minha destreza está sempre em 999, mas minhas outras estatísticas ficam aquém de até 700. Esse é o primeiro problema. Então maximizar todos os seus stats é a chave? Loki pergunta. Todo mundo sabe que Yang supera todos os seus stats. Não, isso é só o começo. Você também tem que ver as semelhanças entre todos em o trifecta em vez de olhar apenas para Yang. Não deixe que ele os ofusque, diz Finn. Eles são todos muito poderosos, sim, diz Garrett. Todos têm alguma habilidade especial. Todos têm habilidades únicas, diz Riveria. Exatamente, Finn estala os dedos, encontrando outra pista. Todos eles têm ataque e defesa perfeitos ao mesmo tempo. É por isso que Velf poderia solo um exército enorme e Tali poderia sitiar Hakia em minutos. Cada um deles tem a potência mágica de Riveria, minha finesse física e dano de ataque, alta força pelo menos igualando Tiona, e alta velocidade comparável a Betty Ice. De repente Loki diz, os olhos se arregalando quando ela percebe o que ele está dizendo. Você acha que isso é tudo intencional? Treinar estatísticas básicas é uma coisa, mas habilidades? Magia? Habilidades? É a única explicação real, diz Finn. Yang Shen encontrou uma maneira de manipular e otimizar fauna. A sala inteira fica em silêncio com a revelação. Todas as peças se encaixando em suas mentes, uma imagem tão óbvia, mas tão impossível que eles nunca teriam imaginado. Fauna, essa coisa que sempre foi dita para simplesmente refletir sua alma conforme você se desenvolve, guiada por um mortal? Como ele faria isso? Supondo que ele realmente pudesse, diz Garrett. Ele pode, Riveria diz confiantemente. A sala inteira olha para ela para continuar. Lembre-se do que ele disse sobre Lefia. Ele disse que ela é mais valiosa para nós darmos a ele em níveis mais baixos porque ainda não arruinamos completamente sua fauna. Uma vez que alguém sobe de nível, não pode voltar e treinar. É por isso que ele disse que eu seria inútil em seu time. Estou muito longe para ele me treinar direito, já que estou no nível 6. Isso não significa que estamos todos muito perdidos? Pergunta Garrett. Novamente a sala cai em um silêncio depressivo enquanto esses aventureiros percebem sua nova realidade.
Seu potencial máximo absoluto nunca pode ser alcançado. Capítulo 220. Vamos lá, concentre-se, diz Yang enquanto fecha os olhos e respira fundo. Parado em frente ao espelho do banheiro, ele está usando shorts verdes e sem camisa. Com seu cabelo grosso, preto como um corvo, despenteado e solto, ele dá a si mesmo um olhar nada impressionado. Leves bolsas escuras sob os olhos. O mesmo sonho o assombrava há meses, mas ultimamente tem piorado muito. Ele sempre acordava sentado na beirada da cama em casa. A mãe sempre o chama para a cozinha para tomar café da manhã antes de ir para a aula. Então tudo vai para o inferno quando essas coisas aparecem. E a próxima coisa que ele sabe é que ele está caindo através das nuvens com um anjo, uma espécie de ser branco brilhante como se fosse feito de luz, com um único fragmento de aproximadamente 2 polegadas de comprimento faltando em seu peito, no meio acima de seu coração, como se ela fosse uma boneca de porcelana lascada. Ela lhe dá um bilhete e o empurra quilômetros para fora de horário. E agora estamos aqui, ele murmura tristemente. Olhando no espelho, ele vê seu corpo musculoso, não muito diferente do que ele esperaria de um super-herói das histórias de casa. E tudo por um trabalho estranhamente pequeno, diferente de todos os outros. Levantando sua mão de metal até o peito, ele dá uma olhada mais de perto, vendo todos os sulcos na prótese preta. Todos os encantamentos que estão gravados nela, girando-a lentamente, ele vê o sigilo de Hefesto no topo do pulso com o sigilo da trifecta logo abaixo dele. Olhando de seu braço para o espelho, ele vê a única cicatriz em seu corpo, a única pequena cicatriz branca no lado esquerdo de seu peito, de outra forma caramelo. Ele a tem desde que se lembra. Acho que a magia não pode consertar tudo, ele diz enquanto ativa sua roda elemental. Virando-se ligeiramente de costas para o espelho, ele vê todos os 6 elementais ativos ao mesmo tempo. A roda é dividida entre água, terra, fogo, ar, relâmpago e frio. Todos os elementos constantemente mudando e lutando entre si pelo domínio. Trabalhei duro só para usar todos eles em conjunto, mas acho que o equilíbrio ainda não é perfeito, ele diz com um pequeno sorriso. A magia ainda não envelheceu, mesmo depois de quase 2 anos neste mundo. 18 meses para ser exato. Erguendo sua mão direita, a mão de carne e osso, ele forma um pequeno tornado de vento verde em sua palma. Com o pensamento, ele adiciona fogo azul a ele e cria um tornado de chamas azuis completo na palma de sua mão. Nunca envelhece. Ele sorri enquanto esmaga a magia em sua mão. Yang, a voz de Freya grita do outro lado da porta. Sim, posso entrar? Claro, ele diz enquanto olha para a porta. Freya abre a porta e para, uma toalha enrolada na cintura deixando seu peito exposto. Seu cabelo prateado fluía livremente despenteado, quase alcançando seus joelhos. Uau! Foi tudo que ela conseguiu dizer diante da visão. Nunca antes tinha visto sua roda elemental de perto assim. Isso fez seu rosto se contorcer em um sorriso obsessivo enquanto ela andava para frente para dar uma olhada mais de perto. O que? Devo me preocupar com você queimando minhas coisas com isso? Ela gesticula para a roda elemental nas costas dele. Yang ainda estava de frente para o espelho. Não são elementos reais, ele diz casualmente enquanto começa a escovar os dentes. O que você quer dizer com elementos não reais? Ele pausa a escovação por um momento, toque ele diz antes de continuar, dando a ele um olhar estranho, mas ainda confiando completamente nele, Freya casualmente anda até lá e acena com a mão através da roda elemental. Para sua surpresa, sua mão passa pela magia sem nem sentir a mudança de temperatura ou qualquer obstrução, mesmo do que pareceria ser elementos sólidos como a terra. Ignorando a deusa constantemente passando a mão pela magia como se tivesse encontrado um novo brinquedo, Yang termina de escovar os dentes antes de se virar para encará-la. Não está realmente nas minhas costas. É uma representação de qual elemento estou aprimorando no momento. Cada segundo que eu tenho em cima leva mais magia do que o segundo anterior, mais elementos, mais magia simples. Ainda preciso trabalhar para equilibrá-los quando todos estiverem ativos, diz ele. Você tem magia suficiente para sustentar algo assim? Freya pergunta, ignorando a regra tácita de não discutir negócios de aventura por um momento. Sua curiosidade por ele sempre foi insaciável. Quando estou realmente envolvido em uma luta, gero magia mais rápido do que todos, mas meus ataques fortes podem drená-la, então fico bem por um tempo. Mesmo com tanta pressão, explica ele. É uma boa aparência, Freya diz com um sorriso travesso, alcançando para frente e passando os dedos sobre o abdômen dele e até o peito. Sorrindo para ela, Yang olha diretamente em seus olhos e gentilmente coloca as mãos em seus quadris. De repente, a marca do caos vermelho sangue floresce por todo o seu corpo. Marcas parecidas com tatuagens começam no meio das costas e serpenteiam pelos membros, tronco e pela parte de trás do pescoço para descer pelo rosto. Um pequeno truque que aterrorizaria a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que não vivem neste andar de Babel. Mas a deusa nem sequer vacila. Você sabe que não é divertido, diz Yang. Você poderia pelo menos fingir que está assustado. Por favor, você é inofensivo. Freya revira os olhos e lhe dá um beijo gentil. Vou ficar em Folvangro hoje à noite, preciso atualizar minha família e me preparar para o Denatus amanhã. Aparentemente, alguns idiotas deixaram o mundo inteiro em pé de guerra por eles terem acabado milagrosamente com uma guerra em poucas horas. Parece notícia falsa, Yang diz brincando enquanto Freya pendura a toalha e entra no chuveiro. Dando uma olhada em sua pele impecável, ele vê uma marca de mordida singular em sua bunda quando ela entra no chuveiro. Quem deu uma mordida em você? Riveria. Freya ri. Ela é incrivelmente mesquinha. Naquela primeira noite que passamos juntos eu fiz isso com ela. Ela me pegou de volta ontem. Yang suspira em descrença. Nunca imaginaria que minhas manhãs seriam assim. Nem em 1 milhão de anos, ele diz ao ver a deusa da beleza pisar debaixo d'água. Você está vivendo o sonho de qualquer homem são. Pena que você não seja são, Freya diz tristemente. Os olhos são um toque legal, a propósito. Yang lança um olhar confuso para ela. Olhos? Espelho. Voltando-se para o espelho, Yang olha para seus próprios olhos, brilhando com o mesmo vermelho sangue da marca do caos.
Isso é estranho. Talvez esteja mais forte agora ou algo assim. Quanta magia é necessária? Freya pergunta enquanto deixa a água morna envolver. Nenhum. Quanto mais eu luto e mais eu uso, mais minha capacidade de raciocínio e controle diminui, ele diz. E você está usando isso na nossa casa? Desligue. Freya grita. A marca do caos desaparece imediatamente junto com sua roda elemental. Não é como se eu estivesse em uma briga agora mesmo. Preciso ir para minha reunião, ele diz enquanto começa a sair da sala. Divirta-se, Freya ri. Yang resmunga baixinho. Como se isso fosse possível. Sua versão apapelada chata já era bem notada, e ambos sabiam que era exatamente disso que se tratava a reunião. De pé no chuveiro, Freya ignora completamente a água batendo nela. Presa na alma de Yang através das paredes, ela vê uma ligeira mudança nelas. Uma alma única e despedaçada como a dele, ela esperava que ele mudasse de alguma forma enquanto continuava em frente. Mas agora a estrutura despedaçada, parecida com um planeta, em sua alma estava fluindo com o que pareciam ser seus elementos. Não é incomum, já que a magia é uma manifestação do desejo das almas, e o dele era o desejo de superar qualquer situação com versatilidade, pelo menos de acordo com suas próprias palavras. Elementalista era perfeito para isso, magia que lhe permitia uma lista de ataques tão ampla quanto sua imaginação permitia. Mas a questão preocupante era o fato de que, ao contrário das expectativas dela, os cacos da alma dele agora estão um pouco mais distantes do que quando ela o viu pela primeira vez. E seus desejos estão sendo reforçados. O que diabos você é? Yang Shen, meu odre, ela murmura baixinho antes de retomar seu banho. Ao sair de seu apartamento e entrar na sala de planejamento de expedição, Yang vê todos os executivos de sua família sentados à grande mesa de conferências, com o assento na cabeceira vazio. Hefesto gesticula para que ele se sente, o que ele faz, enquanto ela relaxa um pouco e afunda na cadeira ao lado dele. Tudo bem, vamos começar, Yang diz antes de olhar para Hefesto. Então, o que houve? Parabéns, diz Hefesto. Ela olha ao redor da mesa para Velf e Tali antes de dar um aceno para Tsubaki. Seu plano funcionou muito bom. Tsubaki pega 3 maços de papel do colo e desliza um para cada membro da trifecta. Pelo menos 400 páginas em cada maço, e cada um com paredes de texto. Que porra é essa? Pergunta Yang, lançando um olhar nojento para a papelada. Sua recompensa, Hefesto diz descaradamente. Você queria que Velf e Tali fossem temidos o suficiente para que Hakia não tentasse essa porcaria de novo depois que você fosse embora, parabéns. Depois que isso, ela estende uma folha de papel e desliza para Yang, foi passado discretamente para todos os continentes. Os líderes mundiais tiveram um ataque de pânico coletivo. O que foi? Pergunta Velf. O registro de guerra Hakian, Yang diz enquanto desliza para o homem. Basicamente relatos de tudo o que aconteceu. Eles passaram isso para outros países em poucas semanas? Você ficaria surpreso com a rapidez com que o medo pode fazer a papelada andar, diz Tsubaki. Eles, e por eles eu quero dizer literalmente todos os países, exceto Orariu, declararam vocês 3 como superpotências nacionais independentes. Jesus Cristo. Yang se inclina para trás, incrédulo. Eu queria que eles tivessem algum reconhecimento, mas sério? O registro de guerra confirma tudo o que vocês 3 me disseram, diz Hefesto. E foi oficialmente divulgado ao público pela guilda esta manhã quando essas pilhas de embargos chegaram. O que significa que cada família em Orariu está tendo uma reunião assim como nós e discutindo que diabos eu alimento vocês 3 para obter esses resultados. Embargo? Yang dá uma risada divertida. O que eles não querem que a gente entre em seus territórios? Hefesto e Tsubaki lançam-lhe olhares nada divertidos. É pior do que isso, explica Tsubaki enquanto Velf e Tali leem o registro de guerra. Você tem centenas de embargos de países e ilhas. 5 dos 13 continentes do mundo completamente unidos para simplesmente formar um embargo continental. Esses não existiam antes de vocês 3. Isso significa que em qualquer lugar que não seja Orariu, você precisa de permissão explícita do líder nacional para entrar. Além do Extremo Oriente, eu acho, diz Tali. Sim, aquele lugar ainda é um lixo sem lei, diz Hefesto. Ainda podemos fazer negócios com eles? Velf pergunta. Afinal, não consigo pegar todos os materiais que preciso do calabouço. Comércio é bom, diz Tsubaki. Eles só não querem vocês 3 ou suas armas em suas fronteiras, ou oceanos em certos casos. Então tudo isso é só o quê? Os detalhes de cada embargo? Yang gesticula para as pilhas de papel. Basicamente sim, Hefesto confirma. A guilda criou uma nova posição e deu para Varissa, já que ela é a única pessoa na guilda com quem você falou e não está aterrorizada. O novo trabalho dela é principalmente mediar entre vocês 3 e a guilda por causa de todas essas questões nacionais. Ela resolveu tudo isso, então cada um de vocês só precisa assinar o final de cada página da sua pilha. Sério? Velf pergunta. Não podemos simplesmente, não ir para o campo não seria o suficiente? Não funciona assim, Tali diz enquanto já assina documentos. Eles precisam saber que sabemos que não podemos entrar em suas terras. Honestamente, o mundo inteiro está esperando Orariu bagunçar tudo para que todos possam tentar dominar a masmorra. Nós construindo mais e mais poder faz com que Orariu pareça melhor em monopolizar a masmorra. Isso deixa outros países com inveja e causa problemas para os cidadãos. Espere um minuto, diz Yang. Então, se eu subir de nível mais algumas vezes, então o que eles tentam nos sangrar de recursos interrompendo as rotas de suprimento? O que eles esperam que eu faça? Remova alguns níveis por causa disso? Não, eles esperam que você se mova, diz Tsubaki. Comece seu próprio reino, como você acha que o Império se formou. Você já deveria estar fazendo isso honestamente, mas como você está realmente explorando ativamente a masmorra, todos estão ficando quietos. Isso é estúpido, governar é muita responsabilidade sem recompensa, é para otários. Verdade, diz Velf.
Olha, nada disso importa. Hefesto se levanta para sair. Preciso fazer algumas atualizações finais antes que o Denatus comece amanhã. Quero todos esses embargos assinados e entregues à guilda antes que vocês 3 partam para sua expedição amanhã. Subaki ficará para ajudar no que puder. O quê? Subaki grita. É por isso que você me chamou aqui? Mas eu estava trabalhando em um novo martelo de guerra legal. Ela choraminga. Fique com eles e ajude como puder, principalmente porque nenhum deles fala não ou gnomo e você fala os dois, diz Hefesto em tom neutro antes de sair rapidamente da sala. Olhando para a pilha enorme de papéis, Velf e Yang soltam suspiros tristes. Tali já está lendo sua 3ª página neste momento. Ela faz uma pausa por um momento e olha para todos, sabe? Mikoto está fazendo pãezinhos de porco. Poderíamos ir para o meu apartamento e fazer essas coisas? Todos os executivos trocam olhares e acenam. Eu já te disse o quão feliz estou por você ter adotado aquela criança? Yang pergunta brincando enquanto todos se levantam. Sinceramente, a convivência dela conosco tem sido incrível, diz Subaki com um sorriso satisfeito no rosto enquanto saem do quarto. Yang sinaliza e revira os olhos para o ciclope dramático. Um dia eu encontrarei uma mulher normal neste mundo. Um dia.